Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada. É verdade, interrompemos aqui as nossas férias para chegar aqui ao episódio 296, mas é por um motivo muito especial. O motivo, já viram no título do episódio e na capa, temos connosco finalmente o Mr. António Barbosa, o homem do Leme, o homem do ano para Conversas de Bancada, de acordo com os prémios que atribuímos aqui todos os anos. E, sem mais demoras, dar as muito boas-vindas ao Mister. Mister, como está? Bem-vindo. E como é que foram essas férias? Acredito que tenha desfrutado depois de um ano intenso. Boa tarde, Rico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no Conversas de Bancada. As férias foram a correr e a trabalhar. Depois de uma paragem inicial, precisei de parar ali há algum tempo, mas depois foi correr a trabalhar, tentar estar com a família o tempo que era possível, ajustar ali os horários, com flexibilidade de todos, em particular do Caiado e das pessoas com quem vamos contactando para poder encaixar aqui as questões importantes na preparação do próximo ano. Mais que saborear foi trabalhar. Exato, mas houve algum tempinho para desconectar, pelo menos? Sim, eu tive forçosamente e pedi à direção parar algum tempo e descansar um pouco. E aproveitar, sim, foi necessário. Só talvez ali ao terceiro ou quarto dia, depois de terminar o último jogo, é que caiu ali a ficha do que fizemos, e por isso sim, importante descansar. Ainda bem, esperamos que as fichas estejam recarregadas, as baterias estejam recarregadas para este novo ano. Estamos todos cheios de expectativas e já vamos falar sobre o próximo ano, mas antes de irmos a esse ponto, queria recuar aqui um bocadinho à sua formação, Mister. O António é conhecido, ou ficou conhecido como o PhD, uma alcunha carinhosa que os adeptos lhe deram, devido ao doutoramento que tem em fundamentos metodológicos da investigação em atividade física e desporto. Corrija-me se estiver enganado. Com especialização em futebol, é isto? É isso mesmo. E o Mister concluiu este doutoramento em 2013, se não me engano, mas já tem um extenso curso académico que incluiu trabalhos em diferentes clubes, ou estágios com diferentes clubes, várias modalidades até. Pergunto-lhe qual é que foi aquela coisa que aprendeu na academia e que ainda hoje aplica como treinador principal de futebol? Nós aplicamos muitas, da pedagogia, à didática, à sociologia, à psicologia, aplicamos muitas. A própria forma de ver o jogo e de pensar o jogo, nós utilizamos muito. O meu doutoramento é em metodologia observacional. A metodologia observacional é a única forma de fazer ciência no habitat natural, ou seja, através de uma câmara, e depois nós codificamos os comportamentos. Felizmente que os jogadores estão mais do que habituados a ter câmaras no treino, no jogo, e recorremos muito ao trabalho de observação e análise, quantificando comportamentos, validando comportamentos, exercícios. Por exemplo, nesta fase agora de paragem, observando os jogadores na performance, no rendimento, em indicadores estatísticos, em indicadores de GPS, por exemplo, comparando os jogadores que tínhamos com os jogadores novos e perceber o perfil quando é possível termos, ou seja, a recorrer a todas as ferramentas para nos servirem, mas fundamentalmente olhar para estudos de caso, ou seja, olhar para a nossa equipa, olhar para os nossos jogadores, olhar para o nosso contexto, para o nosso campeonato e aplicar aquilo que é o nosso conhecimento e que serve os nossos jogadores. Gosto muito de utilizar o conhecimento para servir as pessoas e não para criar degraus de afastamento ou isso, para servir coisas simples, funcionais, que dizemos isso muitas vezes à equipa técnica. Vamos tentar, se der, espetáculo, não der, põe de lado, siga, vamos para a frente. E é isso que nós procuramos fazer com o conhecimento que fomos adquirindo e que vamos tendo, com a oportunidade que temos de colaborar com a Universidade de Coimbra e com o professor Sarmento e com toda a gente da Escola de Desporto, obviamente. O Mister teve alguns estágios interessantes. Teve estágios com Nelo Vingada, no Vitória de Guimarães, com o professor José Ferreira, no Braga, e com o Rui Quinta, no Gil Vicente. O que é que bebeu de cada um deles, que ainda hoje se lembra? Primeiro, a curiosidade e a oportunidade. A primeira vez que eu fiz um estágio foi com o professor José Ferreira, e na altura o futebol era muito fechado. Eu lembro que fiquei um mês à porta do clube à espera para ter uma oportunidade, e ligava todos os dias, e num dos treinos no 1º de maio, na passagem, na passagem dos campos, portanto num espaço fechado limitado para os adeptos,
eu estava parado e interpelei o professor, e era miúdo, e ainda me tinha gaguejado, obviamente, o estágio, licenciatura, e ele disse, vem cá amanhã. Ele era assim uma pessoa muito, ainda agora era assim, intensa na forma como fala, mas a forma como ele percebia o jogo, como ele trabalhava, como treinava há 25 ou 26 anos atrás, a forma, o conhecimento dele e a operacionalização do treino, o Nel vingado às relações humanas, a forma como ele interagia com toda a gente, conseguia liderar de uma forma muito, muito próxima. O Rui Quinta, a alegria que contagiava em tudo que fazia, em contexto adverso, é uma pessoa muito alegre, tem uma piada, uma história, algo que traz uma energia diferente ao momento. Mas também o António Caldas, tive a oportunidade também de estagiar com ele no Sagrada Esperança e perceber uma cultura tão diferente, a forma como os jogadores se relacionavam, como cantavam antes do treino, que era uma coisa que eu pensava e nem explicava como é que eles estão a cantar no treino e a fazer, pá. E a forma como ele geria o treino e as dificuldades que ia trabalhar no mercado diferente ao nosso, e o Miguel Leal na altura no Moreirense também. Acima de tudo é uma curiosidade grande, e comecei por contar aquela história porque o futebol era muito fechado, era muito difícil termos acesso a estágios, era muito difícil falar com treinadores, ouvir treinadores, muito diferente do que é agora, felizmente, e quando tinha essa oportunidade, para mim era um momento de contactar com pessoas que admirava e que me revia, e era uma oportunidade muito grande de fazer perguntas, às vezes não para o nível que as pessoas estavam, era o nível que eu me encontrava, obviamente, só perguntámos aquilo que conseguimos ter capacidade de saber, mas foram momentos fantásticos todos eles, e fica gravado no filme, percebes, Henrique? Ou seja, aquelas pessoas, tu estás ali sentado muito quietinho, tipo, não respiras fundo. Eu lembro de estar no primeiro de meio, não havia nenhum adepto na bancada, eu estava muito quietinho no banco de suplentes a ver se ninguém olhava para mim. E as interações, lembro de interagir com o Cândido Costa, lembro com vários jogadores, coisas muito giras, mas também aquela dimensão prática e operacional que é o treino e o treinar. Essa é a parte mais rica deles todos. Houve assim algum jogador ou mesmo algum treinador com quem o António tenha tido aquele efeito um bocadinho de, em inglês diz o starstruck, de ficar um bocado à rasca e não saber bem como lidar, ou não? Eu ouvi um episódio com jogadores não, mas com o José Mourinho, que há tempos, portanto, os meus estudos foram todos com ele, e eu contei agora há pouco tempo no Homem de Leme. Houve um ano em que ele é despedido, pensou, da Roma, e havia um congresso em Lisboa. Nós íamos a descer a avenida e, Henrique, imaginei aquela situação em que não está ninguém na avenida, em Lisboa, não está ninguém na avenida. Estão duas pessoas na estrada, assim, lado a lado, durante para aí, que há uns 60 metros, e ao lado do Henrique está o seu ídolo, que é o José Mourinho, assim, ao lado a caminhar, assim, ao lado. Aí aquilo vai entrando na cabeça, mas pá, como é que eu faço isto? Como é que pá? Aqui o homem, né? Está aqui o homem. Eu baixei assim a cabeça e fui andando devagarinho, né, para passar despercebido, porque a vergonha foi de tal ordem que é de ver, ou seja, considerar aquele momento da criança que vê o ídolo, não tenho muitos ídolos, mas aquele era o meu ídolo, então nem sequer consegui abrir a boca, nem bom dia, nem boa tarde. Esse sim é um momento que gaguejei. E disse-lhe alguma coisa? Acabou por lhe dizer Nada, eu baixei a cabeça e fomos andando e não abri a boca, não disse nada, não tive a capacidade de dizer tal era a minha admiração por ele, pelo que ele tinha feito, pelo percurso dele, por tudo aquilo que vamos criando e que vamos vendo e que vamos valorizando. Obviamente tem alguém que se dedica muito para ter o sucesso que teve, seguramente. Sem dúvida, e fez-me aqui a assistência perfeita, porque eu sabia que o Mister era um grande admirador do José Mourinho, e queria lhe perguntar, a nível de inspiração, o que é que tenta aplicar de José Mourinho nas suas equipas ou na sua forma de trabalhar, de treinar, no fundo? Na realidade, Henrique, é uma grande inspiração, mas a maior inspiração que eu tirei, e falando agora no exemplo prático, que foi o meu doutoramento, foi perceber que ele se adaptou a diferentes contextos. Se nós olharmos para as equipas dele, percebemos que ele se adapta a contextos, adapta-se aos jogadores. Os padrões comportamentais que nós estudamos são completamente diferentes. E vindo de uma época que se fala na periodização tática e no primal, e muitos jogadores enchiam-se de balões de peito do meu jogar, da minha forma de jogar, eu não jogo. Se fosse jogador, que não sou, tenho duas talochas nos pés, por isso não fazia operacionalizar o jogo. Então temos que servir os outros, servir os jogadores. Então essa é que é a minha grande inspiração, mas a partir daí tirar aspectos fantásticos, a forma de pressionar do Liverpool, a atitude posicional do Barcelona, ou seja,
adaptarmos, tendo ferramentas, tendo capacidade dentro daquilo que é o nosso conhecimento, nosso conhecimento, as nossas competências para criar soluções para os jogadores, e a solução deve ser o mais simples possível, na minha perspectiva, deve ser o mais capaz de satisfazer aquilo que são as realidades competitivas e aquilo que é a sua competência operacional, ou seja, a sua forma de jogar, e a partir daí sim fazer aí bullets e sermos capazes de sermos altamente competitivos em todos os momentos do jogo. Isso é algo que é muito claro. Muito bem. E António, saltando aqui para a sua chegada a Coimbra, fazer um pequeno preâmbulo e perguntar-lhe, ainda antes do momento de assinar, enquanto treinador no mercado, a Académica, nos últimos 11 anos, desde 2014, a Académica tinha tido 21 treinadores diferentes. E repito o número, 21 treinadores diferentes. Apenas 3 foram Costinha, Rui Borges e Tiago Moutinho. Só 3 é que fizeram uma época inteira destes 21. Neste cenário, como é que o António olha para a Académica enquanto projeto? É um projeto naturalmente que é identificado como instável a nível de comando técnico. Como é que ele olhou para este projeto académico e para esta instabilidade? Isto afasta os treinadores? Sem querer generalizar e resumindo, o meu percurso é realmente diferente. Eu vim muito de baixo, em sítios onde não havia bancadas, não havia adeptos, e eu tive oportunidades muito difíceis e sou grato por elas, porque me fizeram ser aquilo que eu sou hoje. Mesmo muito difíceis. Quando falamos em dificuldades, eu acho piada, acho engraçado, sinceramente, quando os jogadores dos treinadores é bem vindo de baixo e dos juniores do Sporting, realmente é de baixo. E em particular no futebol sénior, as oportunidades que eu tive, em particular na terceira divisão, Vila Verdense era um orçamento baixíssimo, ficaram 90 mil euros ano e 150 mil no segundo ano, e fomos playoffs de subida, promovemos 11 jogadores, ou seja, o Trofense estava em último a 7 pontos abaixo da linha d'água, o Varzim, quando vou para a segunda liga, estava 7 pontos abaixo da linha d'água, clubes que a gente conhece, passei pelo Famalicão, que na altura também era uma roda de treinadores, ou seja, o meu percurso no futebol sénior de alguma forma me preparou para este momento, e o que o Henrique disse muito bem, eu tinha o próprio Lang, que é um convite de um amigo e continua a ser um melhor amigo que tive no futebol e que o futebol me deu, mas que não tínhamos condições no momento para fazer mais do que fizemos. E eu fui contratado por ser a pessoa da terra, por conhecer o clube, por saber as limitações e precisava de ajudar. E eu ingenuamente fui para ajudar. E no futebol isso não acontece, sabemos que isso não acontece, mas faz parte. Mas eu tinha isso muito, muito ciente. Também tinha ciente que vinha de uma época menos conseguida. Isso eu também tinha claro. Apesar de todas as dificuldades que eram públicas, eu vinha de uma época menos conseguida. E percebia claramente aquilo que era a Académica de Coimbra, a estabilidade de treinadores que entravam e que saíam, a dificuldade pela pressão mediática e além da pressão mediática, a pressão do dia a dia de trabalhar com dificuldades económicas que eram públicas no momento. Mas acima de tudo eu percebia que precisava para a minha carreira de uma posição ou algum sítio onde eu tivesse que fazer muito mais do que era esperado, e estava em paz com isso, muito mais do que era esperado. Mas também percebi nas conversas que tive com o Caiado na altura, com o presidente Miguel Ribeiro, que existia uma grande fome de fazer as coisas bem feitas, e que existia uma grande possibilidade de fazermos bem feitas, e fruto dessa experiência, fruto desse conhecimento, eu não vinha com uma perspectiva de ficar 1 ano e meio, 2 anos, não era essa a minha perspectiva, eu vinha com uma perspectiva muito clara de fazer uma grande época, porque tínhamos condições para o fazer, e na altura em que chegámos, estamos a 1 ponto acima do último, 9 pontos do Belenenses, estávamos muito longe do play-off, mas sentia que era possível, e realmente isso que o Henrique caracterizou e bem foi algo que pensei e tinha muito claro, mas também tinha muito claro que eu precisava de um projeto destes, ou seja, precisava de um projeto onde tivesse que me provar e tivesse que mostrar a minha capacidade, obviamente, e aqui as pessoas queriam todos, as coisas que houvesse sucesso, que estivéssemos unidos. Então o que me está a dizer é que o plano que tinha inicialmente e que acreditava ao assinar para a Académica seria um projeto de 1 ano. Não, mais plano era a minha perspectiva. O futebol já me ensinou a não fazer planos. Nesta divisão, o meu primeiro ano na terceira divisão, os meus 2 primeiros anos da terceira divisão, fizemos 48 vitórias.
48 vitórias. Fomos 2 vezes o melhor ataque, uma vez o melhor ataque do país. E no ano seguinte, tudo o que me apareceu eram projetos de expectativa. Pouco dinheiro, muita vontade. Então, percebemos o que estamos. Certo? E se olharem ao meu trajeto, e em vários trajetos da Sajonense fomos ao playoff, no Trofense deixámos a equipa em primeiro lugar, no Brasil fizemos um milagre, ou seja, eu já tinha experiência para saber que o futebol é muito efêmero, é muito rápido. Né? Então, o que me propus foi, ok, nós vamos tentar este ano lutar por 4 primeiros lugares, esse era o nosso grande foco. E cada vez que o tempo vai passando, cada vez tem mais o processo de pensamento de presença, ou seja, dia 2, treino 2, este próximo jogo. E o futebol é muito isso, ou seja, nós conseguimos pôr a equipa rapidamente a pontuar em muitas dificuldades. Então, mais do que o projeto há um ano era, ok, vamos lutar pelos 4 primeiros lugares. E entretanto, depois de uma época, como disse, que chega com ela a decorrer, tem então a oportunidade de montar o projeto ou a equipa de fio a pavio para esta época 2025-26, que obviamente fica para a história da Académica e na memória de todos os adeptos. O que eu lhe queria perguntar, e para começarmos o tema desta temporada, e vamos tentar aqui aprofundar, e vou-lhe pedir que nos dê-nos os insights que normalmente os adeptos não ouvem. Pode-nos dar tática, pode falar futebolês à vontade, que normalmente o feedback que temos é que o nosso auditório gosta muito dessa conversa. E o que eu queria começar por perguntar é o que é que o António gostava que a sua equipa no início da época tivesse implementado taticamente e que não conseguiu, ou no fundo perguntar se sente que a equipa jogava exatamente como o António tinha em mente, o António e a sua equipa técnica obviamente, ou o que é que faltou em alguns momentos para isso acontecer exatamente como o António e a sua equipa. Eu percebo que o arranque do ponto de vista desportivo para uma equipa de sua divisão que não era aquilo que as pessoas queriam. Claro, nós queremos dominar, queremos controlar, queremos avançar, queremos... Começamos a época, fomos jogar com 14 jogadores. Isso aqui é a realidade. 14 jogadores. Os nossos centrais não tinham jogado mais de 15 minutos, o Ricardo estava a jogar a defesa direito, o Edson tinha acabado de chegar, o Marcos Paulo tinha chegado uma semana antes, o Casca não tinha chegado, o Benny tinha chegado, só apareceu em novembro, precisou de maturar. Nós pegamos num conjunto de pessoas que não tinham tido um impacto tremendo, nós não conseguimos chegar a esse mercado. Eu tenho a certeza que para muitas pessoas ainda não é claro aquilo que nós todos juntos conseguimos verdadeiramente fazer. E nesses momentos em que nós não estamos a jogar como queremos, ter a capacidade de continuar a acreditar, continuar a dar confiança, continuar a juntar as pessoas, continuar a treinar, continuar a fomentar um pensamento positivo, é que é verdadeiramente difícil. Agora, se o Henrique me pergunta como é que gostava que jogasse, gostava de pressionar o campo inteiro, tirar a bola ao adversário, não deixar jogar, não deixar respirar, sermos pressionados a 90 minutos, não temos capacidade. Tivemos vários jogos onde não tínhamos substituições para o meio campo. Exemplo, fomos ao Atlético, ganhámos 4-1. Quantas posições jogou o Casca? Certo? Quantos médios tínhamos no banco? Fomos a Évora. Quantos médios tínhamos no banco? Não tínhamos médios, não tínhamos jogadores para substituir. Por isso, se queríamos fazer mais, queríamos. Se em alguns momentos a realidade do jogo foi avassaladora, foi 1º de dezembro, começámos melhor, fizemos um gol, depois tivemos ali um período menos bom, mas depois de sofrer, fomos melhores que eles. Se formos aquele golaço a acabar, infelizmente às vezes apetece aplaudir o adversário, né? Aquele golaço, ele não volta a fazer outro gol, está a ser daquele miúdo, não sei se recorda, né? Aquele gol na diagonal. Nessa perspectiva, o que nós procuramos fazer? Melhorar as dinâmicas, e por falar em jogo, melhorar as dinâmicas da primeira etapa de construção, passando por simplificar o jogo. Criar situações de poucos toques e chegar à baliza adversária. Melhorar a nossa pressão. Era uma coisa que revia nestes jogadores e que gostava muito, dentro daquilo que é as ideias do jogador a construir um modelo, as ideias do treinador a construir um modelo. O treinador deu para junto ideias, né? Mas depois, para servir o Henrique e o Hugo que estamos aqui, temos que pegar nessas ideias e dizer, ok, vamos checar o modelo que sirva a estas pessoas, para aqui nós três, para funcionarmos. Esse é o modelo de jogo. Quando nós conseguimos criar isso, nós temos que depois ver ao Hugo e ao Henrique como é que se relaciona para a seguinte, onde é que estão as sinergias, onde é que nós vamos potenciar aqui a malta para render mais, para produzir mais. Então, tudo isto é um processo que demora muito tempo. Agora,
Eu gostava de chegar a um clube e dizer, olha, eu quero este, aquele outro, ok, vamos embora, queremos estes. Não é o outro que temos. E mais, uma coisa que já disse publicamente, e acho que as pessoas não perceberam que era. Ponto 1, era fácil amarrarmos ao que não tínhamos. Ponto 2, era fácil precipitarmos. Neste momento começámos a falar, não sei se foi em off, Henrique. O que é que fizemos nas férias? As minhas férias foram passadas a ver jogadores. Ver jogadores de todo lado do mundo. Porque temos que os ver, eu e o Caiado. Oh, mister, veja este, veja aquele, veja não sei o que, falo com este, e é todos os dias disto, começa de manhã até à noite, porque é o momento que temos. E é fácil nós escolhermos qualquer um. Não é fácil escolhermos os que queremos. Isso demora tempo e nós não nos podemos precipitar. E isso é um risco. E disse-se muitas vezes ao Caiado, e lá está, pá, não volto a fazer isso. Não volto aqui nesse risco, porque depois que é sempre no mesmo. O erro é sempre no mesmo. Para termos aquele conjunto de jogadores, tivemos que esperar. Quando é que chegou o Cuba? Em que momento é que chegou? Já com a época de andamento. Quase todos eles, ou seja, o Cuba, o primeiro jogo que faz é contra o Belenenses, o primeiro e segundo jogo que faz, o primeiro é com o Maria Alves para a taça. O Beni jogou com o Maria Alves para a taça, alguém se lembra dele em campo? Demora tempo. Nós tivemos que esperar, tivemos mesmo que esperar. E era mais seguro para nós, como é este ano já, escolher jogadores, e temos aqui 18, 20 jogadores, tivemos e não, queremos jogadores com este perfil. Os nossos capitães assim exigem, o nosso presidente assim exige, o nosso vice-presidente assim exige, o nosso jardineiro assim exige, portanto assim exige, que é todos os anos o máximo, que eu tenho que esperar. Agora, mas posso-lhe só perguntar, porquê é que temos que esperar? Ou seja, porquê é que houve esse atraso, se podemos chamar-lhe atraso, se foi intencional ou não, no sentido de começarmos a época, como o António disse, apenas com 14 jogadores? Porquê? Porque os jogadores são muito caros. Temos que ser cirúrgicos a escolher. Nós não podemos correr o risco de cometer os erros que se foram cometidos noutras épocas. Não faz sentido para mim. Temos que ser conscientes em todas as dimensões. A nossa direção faz um esforço muito grande para ser responsável connosco, com todos nós, para nos dar as melhores condições possíveis. E ao dia de hoje o jogo é muito, muito caro. Vamos falar da segunda liga. Na época de Transata houveram 6 orçamentos superiores a 10 milhões de euros. Quem disse isto foi o presidente da liga. Os orçamentos mais baixos rondavam uns 3 milhões de euros. Nós temos que fazer um esforço para sermos muito ponderados para chegar a esses níveis. E não é dos mais altos. Então, é aí que eu quero chegar. Temos que ser conscientes. Era fácil nós exigirmos, cometermos outros erros do ano passado, ou de anos passados, voltar a hipotecar a futuro da académica, apostar em... Não, temos que ser realmente cirúrgicos e muito sérios, porque as pessoas que estão na direção assim exigem, trabalham muito, dedicam-se muito para nos dar as nossas melhores condições, mas temos que acertar. E aí é o risco do treinador e do diretor desportivo, ter a mala mais pronta para sair, mas é o risco que tomámos de forma consciente, porque acreditávamos que era possível. Agora é um risco grande, sabemos isso. E diga-me uma coisa, mister, já agora, porque estou interessado neste tema, que é um bocadinho a dicotomia entre esperar para acertar e ter mais confiança em quem trazem para a académica versus ver os melhores a sair logo no início do mercado ou antes, na pré-época, antes da época começar, e o risco de ficarmos, entre aspas, e obviamente com todo o respeito para todos os jogadores, mas com os restos, não é? Fala-se muito disto, não é? Ficar com os restos do mercado. Como é que é gerida esta questão? As pessoas têm de ser muito conscientes quanto a isso, que é, se eles saíram é porque nós não conseguimos que eles ficassem, que ninguém seja inocente. Nós não conseguimos fixá-los, por isso é que eles saíram. Então, está a falar de quem sai da académica, eu estou a falar dos restos dos outros. A académica a aproveitar-se dos restos dos outros, enquanto os melhores já foram. Não. Ponto 1. Primeiro, os jogadores saem. Esta é a questão, claro, é uma questão do mercado, certo? É uma questão do mercado, quem paga mais tem mais possibilidades de ter jogadores. Ponto 2, temos um conjunto de jogadores e são vários, e falamos com todos eles, e no futebol português o mercado é muito curto para nós sabermos quem é quem, e falamos com todos eles, mas naturalmente que o Henrique, se tiver uma proposta melhor, com mais tempo, vai para essa proposta. O que nós temos é que saber quem é o primeiro, a segunda, a 10ª, a 20ª. Eu lembro muito do Caiado me dizer isso, mister, no fim vai saber melhor. Não era o primeiro, não era o segundo, não era o 15º, não era o 19º, era o que nós conseguíamos. E dentro disto vamos construir a partir daí. Nunca consegui, eu percebo o que ele está a dizer, não é o resto, são os jogadores que os outros clubes não aproveitaram efetivamente, mas esse é que é o nosso trabalho de construção. Esse é que é o grande trabalho que temos de construção.
estamos a viver um momento em que o futebol é muito caro, e nós Académica temos de ser um clube muito responsável, e é o que temos sido, é o que a direção tem feito todos os dias, é um esforço muito grande, pessoas abnegadas, sérias, trabalhadoras, e nós temos que também seguir esse caminho, até porque não temos capacidade de seguir outro. É isso também que as pessoas têm que ser conscientes, que é, toda a gente sabe, se perguntar ao Henrique quem é o melhor marcador, que não diga o Henrique sabe quem é que é. Se nós conseguimos ao dia 2 ir buscá-lo, então, conseguimos. Naturalmente. E é muito por aí, Henrique, é muito por aí. Mas perguntar-lhe então se ficou então agradado com algumas dessas últimas bem, não sei se eram surpresas ou não, por exemplo, falou do caso de Cuba e do caso do Benny, tendo já o conhecimento de causa sobre estes jogadores, chegando em cima da temporada já em andamento, ficou agradavelmente surpreendido com a integração deles, particularmente posso aqui particularizar a do Cuba, que teve uma entrada absolutamente brilhante na equipa. Sim, ontem o Caiado partilhou comigo o vídeo do Benny do minuto e meio, e eu depois partilhei também com o Leandro, que era com o Benny quando chegou, e dizia depois em baixo, bem diferente de quando saiu, e estava 1 minuto e meio de treino e ele estava parado, não andava nem para a frente nem para trás. Eu disse, em jeito de mandei ao Leandro, porque também é muito o trabalho dos nossos capitães, que é isso, foi ajudar a fomentar a que as coisas acontecessem. Aconteceu e desenvolver-as face muito às características do grupo. Era muito bom. E esses minutos tinham muita possibilidade de crescer. Posso dizer um exemplo também apesar de ter falado do Benny, posso falar do Cuba, porque tem coisas que realmente as pessoas gostam. Lembro-me do dia em que o grupo do Benny saiu, a primeira pessoa que o apanhou logo no pequeno almoço foi o Edson, meteu-lhe a mão e disse, bom dia, a partir de hoje sentas-te aqui. E ele estava só lá dentro. E chegou ao vídeo, porque nesse dia o vídeo, e eu gosto muito de observar a questão da dinâmica social, e disse, oi, és aqui. Okay? Ou seja, é esse tipo de jogador que agrega e que permite que os outros possam crescer. Mas o Edson fazia isso com o Jorge, que era o adversário da posição, e rezava para o Jorge ter um bom desempenho. Quando nós dizemos é um bom grupo, espelha-se para essas questões. Okay? Mas também é a capacidade que o jogador tem, obviamente, naturalmente, de perceber aquilo que o grupo pretende, quer, e a seguir ganhar competências. No caso do Cuba, sim. O caso do Cuba foi um jogador que já na época passada o Kead me falou nele em janeiro, então ficou ali logo a tentativa, e tentámos e procurámos, e foi muito a existência do David Kead, que faz um trabalho fantástico a procurar aquilo dentro daquilo que são as nossas possibilidades, e os jogadores que são outliers, ou seja, que o mercado não valoriza claramente e que nós conseguimos chegar, mas que têm características que nos interessam. E aí volta àquela questão da pergunta inicial, que é para que é que serve? O estudo serve para isto, para tentar ir buscar, ok, isto nós conseguimos tirar isto daqui, conseguimos desenvolver, ok, como é que criamos depois do ponto de vista didático o processo de treino, o Fausto ou o Fernando, como é que vamos ajustar o jogador, como é que comunicamos com o jogador, e vá ao vídeo, por exemplo, o Casca, como é que nós comunicamos com o Casca disse, olha, eu preciso de um vídeo de 1 minuto e meio do adversário, não preciso de fala, não preciso de legenda, só preciso disso antes do jogo, para além de tudo o resto, naturalmente. Ou seja, nós depois individualizamos a forma como relacionamos com os diferentes jogadores e como é que os potenciamos. E nesse sentido, quer o Cuba, quer o Benny, também chegaram o Benny até que chegou logo no início, quer o Casca, quer outros jogadores, muito trabalho para potenciar e maximizar depois os jogadores e obviamente criar o grupo que dê possibilidade para que eles se desenvolvam. Muito bem, e apesar de toda essa coesão e desse trabalho, da confiança que tinha nos reforços, num grupo, e já tivemos aqui o privilégio de falar há umas semanas com o Leandro, com o Carlos Alves, com o Ricardo, e todos eles corroboraram a ideia de que de facto era um grupo muito unido, mas no entanto, devido também ao que também eles referiram, da questão de não haver muita rodagem dentro da equipa, o início da época foi o que foi, não foi o desejado pelos adeptos e certamente por vocês dentro do balneário, e este mau arranque culmina num dos piores dias da minha vida enquanto adepto da Académica, e um dia em que eternizámos aqui no podcast com um episódio chamado Fundo de Poço, precisamente, que é a derrota com o Marialvas. A eliminação, por todos os motivos, ser a Académica, com todo o respeito, e os Marialvas, ser em casa,
ser a primeira eliminatória da taça, a taça que nos diz tanto enquanto academistas, e o Mister sabes isso. Pergunto-lhe, não lhe vou perguntar porque é que aquilo aconteceu, vou-lhe perguntar o que é que o Mister disse nessa tarde aos rapazes depois desse hecatombe no Calhabé. Eu não me recordo claramente o que disse. Eu acho que não falei no balneário, não falo do fim de jogo. Recordo-me o que senti depois. Eu sentia que a equipa estava a crescer. Recordo-me, sentia que a equipa estava muito melhor do que o que tinha acontecido no jogo. Realmente o jogo, do ponto de vista desportivo, não foi conseguido, mas foi um jogo em que eu comecei a sentir sinais e que eles estavam-se a relacionar pela forma como jogavam. E às vezes não é perceptível, mas foi um jogo em que nós se concedemos um remate à baliza, foi o gol do adversário, e concedemos um segundo remate aos 90 e aos 100 não sei das quantas, estávamos todos completamente injetados para a frente, os laterais trancados, os centrais já estavam altos, já estávamos bem. Mas senti que do ponto de vista do jogo e do jogar, que nós estávamos realmente ok, a malta começa a se relacionar, isto vai dar. E foi muito por valorizar aquilo que nós fizemos bem feito. E acho que é uma característica que nós, equipa técnica, temos, que é quando as coisas não estão exatamente como toda a gente quer, tirar o que deve-se tirar, aprender o que tem que se aprender, conhecer as pessoas e perceber que os jogadores sofrem muito, muito no insucesso. É inexplicável o silêncio depois de uma derrota na academia. Ou seja, quem estava ali sentia muito e queria muito ganhar. Então, se eu fosse mais um, e se nossa equipa técnica fôssemos mais um, aproveitar para apontar os problemas, os erros e os defeitos, éramos mais um. Provavelmente foi tirar o positivo. Acreditámos sempre durante a época, eu lembro do Carlos dizer, nós dizemos isso muitas vezes, os erros que estamos a cometer nesta fase vão nos ajudar na fase de subida. E os jogadores acreditavam nisso, que aprendiam e faziam mais e melhor. Mas acima de tudo foi... Henrique, eu nunca tinha perdido na taça, já fiz taça muitas vezes, nunca tinha sofrido taça, já fiz taça muitas vezes. Muitas é plural, duas é plural, é? Nunca tinha tido essa sensação, mas depois de olhar para o jogo sentimos que era preciso, mas que aquilo que eram os comportamentos estavam lá, nós estávamos muito perto daquilo que queríamos. Posso lhe perguntar por algum exemplo prático para visualizarmos melhor porque é que o Mister, num jogo em que acaba a perder com o Marialvas em casa, nesta circunstância, o que é que de facto o Mister viu? Consegue-nos dar um exemplo de coisas? Sim, primeira etapa de construção, a capacidade de nós estarmos em... Valorizo muitas diagonais entre os jogadores, não estarem paralelos, conseguirem os centrais, conseguirem romper pelo posicionamento, não só pela movimentação da bola. Valorizo muito o posicionamento em diferentes momentos, alas, pés abertos, alas, pés fechados, com os interiores mais altos ou mais baixos, para termos mais gente a chegar de formas diferentes de acordo com o adversário. Valorizo muito a construção de forma assimétrica aqui, para começar a perceber que pode construir três com o médio no meio, no lateral projetado, lateral baixo. Valorizo muito a capacidade de pressão de seguirmos a bola, e com a entrada, principalmente do Close, temos muita energia na perseguir a bola e temos muita gente a seguir e a seguir o ponta de lança. A velocidade que cometemos nas transições, apesar do adversário estar sempre com um bloco muito baixo e muitos jogadores em equilíbrio, nós já conseguimos chegar com mais velocidade ao jogo. Ou seja, muitos dos indicadores daquilo que esta equipa é capaz de dar e que estávamos a conseguir fazer. Estávamos a conseguir já fazer em treino, estávamos a conseguir fazer em jogo, estávamos a conseguir fazer muitas vezes, estávamos a fazer durante muito mais tempo. Então, os comportamentos estão cá, o resto vai acontecer, é uma questão de persistência. E o difícil para mim é montar naturalmente, e também falando abertamente, Henrique, que é o treinador tem um prazo e percebemos isso, não é? Ou seja, se percebemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alguns jogos, mas não há evolução da forma de jogar, percebemos que o grupo vai se afastar, já tem experiência para isso também, mas percebemos que o grupo cada vez estava a se juntar mais, ok? Foram expulsões, e toda a gente aceitava com tranquilidade na cara que tivesse que ser dito. E tivemos conversas que têm que ser tidas, em momentos que nós não nos rabíamos, mas toda a gente aceitava, toda a gente queria fazer melhor. Isso era algo que eram os indicadores da dinâmica geral, que isto vai mudar, isto vai acontecer. Muito bem, e Mister, estou a adorar a explicação tática e a visualização que está a dar, e agora vou-me entregar aqui à morte. Porque vou-lhe perguntar
ou vou-lhe pedir para me explicar certamente porque é que eu estaria errado. Isto no sentido de, como tive a oportunidade de lhe dizer no final do jogo contra o Ofense, no relevado, fui aqui bastante áspero com o Mister durante toda a época aqui no Conversas. Não fui o único, mas posso assumir, posso personalizar isto no sentido de acusar muitas vezes a equipa da Académica de não ter uma ideia de jogo, principalmente ofensivo. Parecia que a Académica jogava, sabia bastante bem defender, sabia o que fazer atrás, mas para chegar à frente a coisa parecia muitas vezes, lá está, tanto que ficou a famosa aqui a expressão do bater bom, não é? Que é o jogar para a frente, chutão, e Deus dará. A primeira época do Mister, isso parecia acontecer por referência ao Amadou Bassi, que era um jogador fisicamente muito diferenciado para a Liga 3, e a coisa parecia resultar, muito por conta dele, e pareceu que a linha seguiu-se esta época, e de facto a Académica faltava-lhe ali qualquer coisa. Vou-lhe perguntar, porque imagino que não concordo com esta afirmação, até porque estou a ver a sua cara enquanto digo estas coisas, mas peço-lhe para me explicar porque é que não concorda com essas visões, pelo menos, que ficaram durante esta época. Eu acho que eu percebo essa forma de pensar. Estou-me a rir que é para me conter. Porque epá, Henrique, fomos 2 vezes o melhor ataque do país. A malta brinca ao futebol. Certo? 2 vezes o melhor ataque do país. A bater bomba. Certo? E na minha carreira são 5 ou 6 vezes o melhor ataque do país. Sénior, não estou a falar de formação. Por isso, agora, eu percebo o que dizem. Por exemplo, antes da nossa chegada havia muitos erros não forçados. O que é que são erros não forçados? A primeira etapa de construção, muito jogo interior, na zona alta, muito jogo para o médio de costas, muito jogo para o lateral que jogava por dentro, muito chamar a pressão sem que a bola circulasse. Ou seja, eles queriam atrair a pressão ou pisando ou tocando no mesmo espaço. E isso comete erros simples, porque tira tempo a quem decide. E quando tiramos tempo a quem decide, estamos mais perto do erro. Só criamos espaço no futebol de 3 formas. Passe longo, condução em velocidade ou tabelas, circulações rápidas. Na primeira etapa, o que queremos é circulação rápida por fora e jogar no outro. É o princípio do nosso jogo. Essa é a principal característica que nós temos na primeira etapa de construção. Não há, na gênese, passe no espaço, ou seja, não há passe, vamos supor, central-lateral, não quero que ele se desloque no espaço, a menos que haja uma clareira em frente, muito grande. E fundamentalmente queremos, na etapa de construção, quando estamos muito perto da nossa baliza, 5 jogadores em equilíbrio mais o guarda-redes. Ou seja, tínhamos quase sempre 5 jogadores trancados. Ou linha de 4 com um médio, ou linha de 3 com 2 médios. O que faz como que depois na frente queremos jogadores de ligação. Eu gosto muito de jogar com alas pé contrário, pé por dentro. É ver as equipas que eu tive para trás como é que jogavam. Eles jogavam lindamente. Mas se nós jogássemos lindamente, temos muitos erros. Muitos erros não forçados. Nós éramos a equipa este ano com o menor expected, ou menor número de golos esperados. Nós permitíamos muito poucos erros. Não é o futebol mais atrativo. Óbvio, quanto maior a distância entre os centrais, maior o risco que nós colocamos. Quanto maior o distanciamento da construção dos médios, maior o espaço que nós podemos criar. Mais bonito fica o jogo, porque criamos ali 2 contra 1 com o guarda-redes, ou 3 contra 1, ele sobressai e toca, e depois central de condução. Tudo certo. Agora, daí até pegarmos numa equipa que está-se a construir e expor sistematicamente o jogador ao erro, que vem de épocas menos conseguidas, torná-lo de sucesso. Na época passada, a equipa foi montada para jogar em 5-3-2. Nós jogámos em 4-3-3, não tivemos extremos de raiz, jogámos com 3 avançados, ou seja, não tínhamos um jogador, além da linha média, que pudesse nos dar um apoio no meio espaço. Jogar por dentro, ou tentámos isso com o Noah, mas não conseguimos passar a ideia da melhor forma. Com o Mário tentámos fazer isso, mas ele é muito chegado, ou seja, o primeiro toque dele quase sempre desacelerava, não conseguia rodar. Pegando naquilo que eram as características dos jogadores que temos disponíveis. Por exemplo, este ano, o Benny, então a gente fala muito bem, era fortíssimo a jogar fora, nunca conseguimos que ele jogasse dentro. Se o Benny jogasse dentro, nós ligávamos do central no meio da ofensiva, nunca conseguimos. Andei com ele atrás do treino, percebi que ele não era assim que ia lá, então trocámos. O Casca, quando jogava por dentro,
primeiro toque dele quase sempre trava o jogo. Se é um pé direito, vai travar, vai chamar a pressão. No aberto, na profundidade. O Marcos apanha o jogo de frente e tem capacidade de lá chegar. Ou seja, tudo isto num processo de construção. Para aquilo que eram as características que tínhamos, a primeira perspectiva era a etapa de construção diminuir o erro. A segunda perspectiva é aumentar o número de vezes que conseguimos acelerar e chegar. Essa questão da profundidade é algo que nós valorizamos, que é chegar rápido e meter muitos jogadores, ou ter o número de vezes que nós chegamos à baliza e que temos igualdade numérica face ao adversário. Por isso, eu percebo isso, mas depois de olhar, de desconstruir o jogo, pensar o jogo e permitir que a equipa controlasse e dominar, tenho sempre muita dificuldade quando diziam que a equipa fazia isto ou aquilo. Eu gostava. Aí põe-nos a equipa a jogar lindamente, é fácil. Se vão ver as equipas para trás, como é que nós jogávamos? Gols em ataque posicional, era quando escolhíamos. E tínhamos jogadores para fazer isso, mas também ia aumentar o número de erros que cometíamos. E nós, a partir dessa jornada, que referirem bem, passámos muitas vezes a diminuir o erro. E a partir de outra fase, aí começámos a produzir o erro, começámos a consolidar comportamentos. Para nós estamos fortes nisto. Que para estar eficaz aqui, conseguimos controlar, conseguimos dominar, conseguimos ser pressionados, conseguimos ser rápidos, conseguimos jogar por dentro, jogar por fora, conseguimos atrair para tirar proveito da velocidade do Cuba. A bola entra na profundidade, temos jogadores de profundidade. O Casca era um jogador de profundidade, o Cuba era um jogador de profundidade, o Benny não dava no espaço interior, tínhamos que criar uma situação de 1 contra 1, que significava que a bola tinha que ir a um corredor. Reparem no número de golos, ou assistências que o Benny fez e que o Kaká passa na frente e leva ao lateral. O lateral é o adversário dele. Certo? E isso fez do Kaká com o Benny, ou seja, dentro daquilo que nós tínhamos disponível e de um objetivo maior, entre jogar bem e cometer uma ata de erros, expor o número de jogadores e sermos consistentes, optamos por ser consistentes e tentar ganhar jogos. Agora, óbvio, por isso é que eu disse, eu gosto muito da forma como esta equipa pressiona. Há coisas que nós, mas fruto da capacidade deles, se eles teriam capacidade, tinham, mas se calhar aqui ou acolá podíamos condicionar. E fundamentalmente era objetivo, atingir o objetivo. E Mister, falou aí do jogo com o Lusitano de Évora, que tem duas nuances que para mim são interessantes de perguntar. A primeira é o facto de ter sido uma das primeiras equipas que reparei que quase abdicou de olhar para a coletividade académica e ficou-se no homem, chamado Leandro Silva. Tentaram tapá-lo de toda a forma efetiva, com vários jogadores em cima dele, toda a hora, o que dificultou o processo que pelo menos devia ser mais habitual, de bola para o Leandro e o Leandro de comando de PlayStation na mão a distribuir o jogo. Sente que o facto das equipas se terem começado a perceber desse padrão de jogo da Académica e terem começado a apertar mais e a cortar um bocado as vasas ao Leandro permitiu a equipa enquanto um todo evoluir e melhorar e começar a jogar mais coletivamente e melhor como um todo? Está a referir-se ao jogo lá, certo? Lá em Évora. Sim, em Évora, sim. Depois também ao outro lado, que é a questão do lado estratégico. Por exemplo, nós fazemos duas grandes penalidades praticamente iguais, com transição nas costas dos centrais, e para ter aquele espaço e para tirar proveito da velocidade, tínhamos que atrair. E se repararem no funcionamento do Cuba nas duas situações de golo, é muito similar, e trabalhámos exatamente isso. Muito parecidos. Sentimos isso, sim. O Leandro tem um impacto tremendo em tudo aquilo que nós fazíamos. É só ver, o Leandro Silva fez a melhor época da carreira dele. E só não fez a melhor época porque realmente os adversários colocavam 2, 3 jogadores a fechar o Leandro na etapa de construção, quase sempre marcado homem a homem, e forçou também isso. Mas também foi uma maturação de uma equipa que começa a ganhar e começa a ganhar confiança. Ou seja, começa a perceber que tem mais capacidade, tem valor, consegue fazer coisas que os jogadores tinham qualidade. A nossa equipa tinha qualidade. Mas deduzo também que o Henrique, se passar pelo momento de menos sucesso, vai, pelo menos no primeiro programa a seguir, se calhar vai começar com algumas dúvidas ou incertezas. É um jogador, é igual, não é menos conseguido, é como já falamos, e procuramos agora ter sucesso. E sim, notei esse crescimento, notamos todos o espaço na diagonal, por exemplo, do Ricardo, as saídas do Carlos com maior consistência, os equilíbrios do Kaká, mas também a chegada no último terço, a construção do Edson, ou seja, a equipa libertou-se, mas também o Leandro descobriu outros espaços. E o Leandro, por exemplo, o último mês e meio praticamente chegou lesionado, e nós muitas vezes trocávamos o posicionamento do Leandro e da equipa em torno do Leandro para proteger os espaços que ele ia.
para não ser ele o jogador da pressão, não pode ficar mais preso na pressão, ser, por exemplo, ficar no jogador mais fixo no 6 e o Marcos ter que sair, o Montes ter que sair, o Casca ter que sair, ou na etapa de construção baixar e colocá-lo mais a 6 com 2 jogadores que preencham muito espaço. Às vezes meio metro não faz muita diferença, o que faz diferença é o comportamento a seguir. E em muitos momentos, não só por isso, mas também por ele estar em fadiga e lesionado, Leandro é inexplicável a sensação que ele tem e o prazer e o gosto que ele tem por representar esta equipa, porque em condições normais ele não... Exemplo, ele vai com traumatismo craniano no jogo de Santarém, a acabar o jogo, eu ouço alguém a falar no banco, o Leandro, para trás estava ele lá com coisa à volta da testa no banco, já tinha vindo, tinha fugido do hospital, quer dizer, isto não é uma pessoa normal, né? Este é o Leandro, mas o Leandro é isto todos os dias. Eu lembro, por exemplo, na primeira época que nós fazemos um jogo contra o Belenenses, que ele lesiona só 5 minutos e sai, e a seguir jogamos contra o Lusitânio dos Açores. E ele não conseguia andar, eu acho que ele nem andou a semana toda, lá ligou, fez o que tinha que fazer e foi jogar. O jogo estava 4-1, virou-se para o banco, eu virei para ele, pá, então agora saías, não? O homem Celeste. Ou seja, é este tipo de jogador que nós temos, porque está sempre disponível para jogar e para ajudar. Agora, por vezes, temos que ajustar a equipa. E esse ajustar a equipa ao momento dele, mas também à forma como era pressionado, e também, obviamente, vou usar os outros jogadores. O Marcos com uma capacidade tremenda de chegar ao último terço, o Montes com uma grande capacidade de pressionar e roubar, os movimentos dos colegas à volta fizeram com que a equipa também se soltasse e, naturalmente, Henrique, quem ganha confiança. A equipa foi ganhando e foi acreditando, e os jogadores que eram e que são bons jogadores perceberam o que tinham que fazer e foram crescendo, e fica mais fácil, mas é sempre necessário alguém dar um mote, alguém começar, alguém acreditar, e aí muito valor ao Leandro, e óbvio os adversários que percebiam que tinham que fechar o Leandro e pronto, e tentar que nós não nos jogássemos. Certo, e uma outra nuance desse jogo é a questão que o Mister já deve estar cansado de ouvir adeptos a falar disso, ou esteve, porque a certa altura a malta depois calou-se com esse tema, que é a questão dos 5 defesas, dos 3 centrais. Nesse jogo, ao intervalo, a Académica está a ganhar 1-0, e recordo-me que havia um amarelado, o Fran, exatamente, e o Mister decide tirá-lo para pôr o Gabi Passos. E a segunda parte desenrola-se, apesar da Académica voltar a marcar num lance semelhante e de penalti, desenrola-se de forma diferente, porque o Lusitano passa a ter mais bola, passa a passar mais tempo no meio campo da Académica, e não me quero focar nesse jogo, quero-me focar nessa decisão ou nessa escolha tática que foi depois replicada em vários momentos, em vários jogos, em que parecia que havia aqui, e apontámos várias vezes também aqui o dedo em podcast, alguma falta de ambição. Perdoa-me a provocação, já me vai explicar porque é que eu estou errado novamente, mas alguma falta de ambição no sentido de vamos segurar o resultado, se calhar cedo demais, baixar linhas, tentar esperar depois o contra-ataque e acabarmos por ser surpreendidos e não conseguirmos as vitórias. Algumas delas, lembro-me de Mafra, lembro-me de jogos em que sentíamos que não era tão necessário, a Académica não estava a sofrer assim tanto para recuar tudo, e acabávamos entalados sem a vitória. Como é que o Mister pensava ou pensou no balneário para fazer essas decisões, e se arrepende ou não, e porquê? Consegue-nos explicar? Arrependam-me porque não ganhamos. Sempre que não ganhamos, arrependo-me. E claro, eu percebo, até realmente houve momentos em que nós não tivemos sucesso, mas também acho que se fosse agora faria as mesmas substituições. E passo a explicar, por exemplo, Évora, nós não tínhamos médios nesse jogo. O Fran tinha cartão amarelo. A nossa equipa, durante muito tempo, do ponto de vista disciplinar, acho que foram muitas vezes injustos connosco, e percebendo isso de antemão, era procedimento, o jogador que tivesse amarelo saía, fosse quem fosse. Mas quando não temos o Gabi, o que nós queríamos era que, jogando com uma linha de 5, e tendo o Gabi as características físicas que tinha, estivesse mais alto e mais pressionante. Nesse jogo em particular, mais alto e mais pressionante, porque na profundidade o Gabi era muito rápido. Ele é um jogador com 1,98 m e conseguimos estar mais compactos e mais altos. O que aconteceu nesse jogo em particular
é que o Leandro estava marcado e penso que é o Montes que fica com ele, que o Marcos estava lesionado, o Edson não estava a jogar, o Tiago André que jogava lá, ou seja, a nossa largura não existia. O Tiago André estava a jogar com o pé contrário e fez o jogo fantástico nesse jogo. Fantástico, fantástico. Sacrificado. Fantástico. O Cuba, quando nós estávamos mais baixos, queríamos que o Cuba encaixasse no 6 para depois ter o espaço nas costas, mas quando estávamos mais altos, queríamos ser pressionantes com os alas mais altos e agressivos. O que é que nós sentimos? É que tivemos muita dificuldade em defender a largura, mesmo com uma linha de 5, em particular a segunda linha da largura, ou seja, jogamos com 5, jogamos com 4, os alas não conseguiam chegar à largura dos laterais e dificultámos muito a nossa pressão. E quando nós não conseguimos pressionar, baixamos. E realmente esse jogo em particular em Euro, nós ganhamos, do meu ponto de vista, com alguma felicidade, porque tivemos vários lances em que podemos ter sofrido o jogo, o golo e inquietar-nos e obviamente dar energia ao adversário, e nós não conseguimos ser pressionantes. O jogo do Amora é um jogo que estamos fora, vemos num ciclo de algumas vitórias, salvo erro, e óbvio que nós escrevemos o golo, uma linha de 5, mas o problema não está na pressão do ala e do ponto. Às vezes a linha de 5, estamos frente para o jogo, nós precisamos chamar ali, pois ali, claro, o central cabeceia nas costas do outro central, o ponta lança, está tudo dito, né? Não há muito mais que fazer. Mas pergunto se pode haver, desculpe interrompê-lo, mas pergunto se pode haver algum efeito, não a nível, como estava a dizer, não é a linha de 5 que é o problema, mas a nível de indicação que passa, da mensagem que o treinador passa em momento de pressão, de estar a ganhar por um golo aos 70 minutos, por um quinto defesa, não dá um sinal à equipa que talvez seja mais de retrair, mais defensivo e coloca ali algum medo, alguma pressão extra da equipa, em vez de, sim senhora, está mas metemos um médio, metemos um atacante, vamos atrás do resultado. Existe esta questão da mensagem com a substituição. Mas às vezes que nós colocamos defesa estávamos em vantagem, não estávamos atrás do resultado. Exatamente, estar em vantagem e colocar logo um defesa. Em vez de colocar mais um atacante para ir atrás e mais um golo, vamos à vantagem de 2-0, de 2 golos e fechar o jogo. Eu percebo, e é uma perspectiva que é válida, mas eu acho que se nos estou a dar castanhas, nós não podemos comer nozes. Certo? Nós estamos com dificuldades da pressão, estamos com dificuldades no equilíbrio. Vamos dar um exemplo, à escala de jogo de Santarém. Certo? Nós pedimos para pressionar em 2-2-2 e segurar 2 contra 1 e não conseguimos. E jogámos para trás e 2-95 sofremos um gol. Certo? E estava lá a estrutura de pressão, porque o adversário também joga. A questão é que às vezes percebemos que estamos num campeonato muito próximo. Ganhar fora de casa é muito difícil. Não foi ou não é por acaso que acho que em 80 anos não há um treinador que tenha pontuado tantas vezes com a Académica. Penso que é isso. Penso que é essa certo, pontuado em tantas vezes. Não me recordo ao certo, não estou muito preso a isso. Mas, às vezes, nós estamos a ganhar em minutos finais, dentro daquilo que nós temos disponível no banco. Muitas vezes tivemos poucos médios para rodar. Ou médios com características que não nos davam exatamente aquilo que queríamos. Ou que vinham num momento menos adequado para aquilo que era aquela agilidade do jogo. Era um outro central que era muito forte no jogo aéreo. Lembro-me de nós colocarmos em Amora, exatamente. E a nossa intenção ali era fazer outro golo. Porque os alas jogam pé contrário e demos diagonais. E se você recorda, nós empatámos, é verdade, mas o Cuba tem 2 situações do 1-0 com o guarda-redes. E o jogo estava por 1 para nós. Por isso, às vezes eu percebo isso. Percebo até, principalmente depois de ver o jogo, que a equipa baixava sempre, como tínhamos uma linha assim, que isso é um facto, é evidente, não há como mudar a volta, mas baixávamos muito. Ficávamos com linhas muito compactas, é um facto, mas esperávamos sempre que a bola chegasse à área, não conseguíamos ser pressionados no campo inteiro, mas também muitas vezes não tínhamos capacidade para intervir no jogo de outra forma, ou seja, não tínhamos jogadores para, por exemplo, nós, voltando ao Atlético, o Casca faz 3 posições ao erro no Atlético, sai esgotado, e nós metemos a linha de 5 porque não tínhamos médios, não tínhamos extremo nesse jogo também, não tínhamos... Entrega a Gabi outra vez. E entre a Gabi outra vez. Entre a Gabi, sim. Creio que entre a Gabi. Deve ter sido, depois da linha de 5 deve ter sido, ainda não tinha o Mário Baixinho, sim. Ou seja, era o que queríamos. Agora percebo isso. Percebo, até porque nós quando tínhamos a linha de 5, por exemplo, Amarante, nós não metendo a linha de 5, jogávamos muitas vezes com a linha de 5. Porque o Montes muitas vezes encaixava na linha
e a estrutura era a mesma. E havia jogos declaradamente justamente ao 0, a partir de 5 minutos de fim nós encaixávamos o Montes da linha, baixávamos a linha de 4 com o Marcos e com o Léo, ou com os médios estivessem em campo, metíamos o ponto a fechar o 6 e esperávamos para a bola na área. O Varzim foi assim, o Trofense foi assim, ou seja, a questão provavelmente que chamaria mais a atenção é de entrar no defesa central. E eu percebo isso, mas a equipa estava treinada para isso. Nós treinávamos isso diariamente. Nós treinávamos sempre mais com o sistema, e por falar disso, tenho gosto em ouvir nisso. Nós pegamos do 4-3-3 ou um 6, mas na etapa de construção podemos colocar 2 8. A maior parte das vezes o Montes caía na largura porque era mais eficaz quando aplanava o jogo de frente, certo? Mas podemos trabalhar em 4-4-2 e tínhamos 2 médios e o Montes já encaixava a 3 em 4-4-2 e projetávamos atrás e metíamos alas dentro, ou punhamos alas em 4-3-3 com o pé aberto e os interiores mais altos, porque já pretendíamos chegar ao último terço e finalizar o processo, ou o pé contrário significava estarmos atrás do meio campo. As diferentes nuances nós íamos trabalhando, íamos desenvolvendo e estimulando. Agora, que é um facto que houve alguns jogos, principalmente na fase inicial, em que nós sempre metemos linha de 5, era um Deus nos acuda, então a gente percebia isso, porque era verdade, não sentia que tivesse a relação direta com aquilo que nós acreditávamos que podia acontecer. Estou encantado de ter aqui finalmente alguém que me pode explicar os tantos porquês que nós tínhamos durante a época e vou-lhe pôr mais um. Prometo que é a última questão puramente tática que lhe vou colocar aqui, mas que foi a questão do Sinisterra, da utilização do Jorge Sinisterra. Nós aqui na bancada ficámos todos com a impressão de que muitas vezes a utilização do Cini permitia libertar, e deixo aqui passar a expressão, a melhor versão, ou uma das melhores versões do António Monteiro. Permitiu libertar-se para a frente e fazer quase um box-to-box, que ficámos aqui todos encantados na bancada com essa função, e não apenas a função de ficar mais retraído a 6 e ser mais destruidor, chamemos-lhe assim, de jogo. Foi algo que se foi percebendo com a utilização do Sinisterra, que coitado também teve azar com as lesões e com entradas e saídas, às vezes até nos mesmos jogos, mas foi algo que também se apercebeu que esta utilização podia libertar mais e dar mais qualidade ao jogo da Académica através da utilização do António Monteiro. Primeiro, Henrique, está perfeitamente à vontade para fazer qualquer tipo de julgamento. Eu percebo isso, porque é o plano das ideias, da vontade, da expectativa, e isso é perfeitamente legítimo. Aliás, eu considero que as vossas ideias são tão legítimas como as minhas. A única diferença é que eu tenho que decidir. Só isso. Obrigado. E depois é verdade. Se eu tivesse jogadores com outras características, ou se tivéssemos outro tipo, possivelmente, nós faríamos isso. Jogar o 4-4-2 mesmo a ganhar e pressionar mais alto, dependia, obviamente, do tipo de jogadores que teríamos, né? Da envolvência que teríamos e do momento que teríamos, né? Se nós começássemos e ganhássemos os 6 primeiros jogos, se calhar íamos estar a pressionar a sempre, mas não foi a realidade que tínhamos, não era o momento que tínhamos, e nem é um clube em que se possa criar instabilidade que vá prejudicar o rendimento dos jogadores. Então era muito nessa vertente. Ok, pontuar é importante ganhar. Relativamente ao Sinisterra, o Sinisterra foi um jogador que conseguiu jogar 27 segundos, é uma coisa fantástica. Nós dizemos de jeito de brincadeira com ele. O Sinisterra também é um jogador que já na época passada falava muito sobre ele, um grande raio de ação. Por vezes o Sinisterra, quando jogava e quando entrava, permitia ao Montes outro tipo de comportamentos, mas voltando à fase em que ele chega e às questões associadas ao Leandro e aos dois que ele tinha muitas vezes, ou que tinha muitas vezes que o Sinisterra entrava, mas também a dimensão estratégica. Por exemplo, eu lembro, penso que foi contra o Amarante, em que o Montes estava trancado a 6, porque o Leandro estava condicionado, o Marcos jogou os últimos 4 ou 5 jogos com uma inflamação, então o Montes tinha que ficar a 6. E quando entrava o Cini, que tinha um maior raio de ação, e o Montes também tinha um grande raio de ação, permitia encurtar e às vezes libertar-se, e nós também fazíamos exatamente essa questão, dar alguma liberdade ao Montes quando tinha o Sinisterra em campo. Também tem características muito parecidas com o Montes, ou seja, são dois jogadores que são 6-8, portanto podem ser o equilíbrio, como podem jogadores ser de chegada ao último terço. Mas o Marcos também tem essas características. Por exemplo, lembra-se do jogo lá em Belém, em que o Marcos baixa e apanha um jogo mais diferente e faz um jogo fantástico com um grande raio de ação. Aí o Montes esteve mais trancado, porque foi uma altura em que metiam um segundo avançado e lá estava, o Montes entrava na linha de 5 quando era para defender e para chegar à área, e muitas vezes para termos sempre superioridade naquela zona
com uma referência homem-homem, ou melhor, 2 referências homem-homem e uma referência zona, que é o primeiro central lá da bola. E por isso, sim, sentimos isso, era essa a ideia. Infelizmente nem sempre o Sinisterra teve bem fisicamente, teve a questão no ombro, que o condicionou bastante, mas outra questão que também tem que ver, lá está a conversa inicial, que é que tipo de jogadores contratamos. Sinisterra desceu a divisão no ano anterior, o Cuba desceu a divisão no ano anterior, numa equipa com um orçamento altíssimo e as coisas não correram bem, certo? Mas as características que ele tinha, o raio da ação, a intensidade, a agressividade, a disponibilidade para pressionar, para percorrer muitos quilómetros, eles corriam quilómetros, era algo que nós queríamos muito. E quando tínhamos 2 jogadores com essa capacidade e conseguíamos pôr o Leandro mais alto ou o Marcos mais alto, realmente o Montes conseguia se soltar no campo e chegar mais vezes à zona de finalização. Aliás, o Montes também faz a melhor época dele do ponto de vista dos números, tem 3 golos, salvo erro. Sim. E o Sinisterra também tem um golo. Verdade. Nunca tinha feito um golo que nós demos jeito de brincadeira, que nem sequer sabia como é que havia de comemorar. Exatamente. E que belo golo. Sim. Um golo. Mister, estamos a caminhar a passos largos para o fim desta temporada da conversa focada sobre na temporada 25-26. Queria falar sobre um momento que é um dos momentos da época a nível interno e um dos maiores pontos de interrogação para os adeptos, que é a questão do Gui Silva. O Gui começa a época visivelmente pouco confiante, vem também de uma situação uma época mais complicada no FAF, foi progressivamente melhorando, isso foi notório, e chegou ao ponto de ser indiscutível a sua presença ao lado do Ricardo Teixeira, e no momento em que estava a ser elogiado por toda a gente, o Mister decidiu removê-lo do 11, dando lugar ao Marco Baixinho, que também acusou, se calhar, ali numa fase delicada da época, alguma falta de rodagem. Pode finalmente tirar essa dúvida aos adeptos e explicar porque é que tomou a decisão que tomou com o Gui Silva? O Gui vinha de um momento menos conseguido e depois conseguiu, junto ao grupo da equipa, criar um momento muito positivo. Coincidiu a saída dele com um momento em que temos paragem e ele está tocado e o baixo entra da equipa, e achei que o baixo nos dava algo que nós precisávamos ter, alguma maturidade para aceitar esta fase final, alguma maior tranquilidade. Nada com o Gui é um excelente profissional, é uma pessoa que tem uma relação de afeto tremenda, é um filho, verdadeiramente é um filho. A minha relação que tenho com ele é fortíssima. Aliás, falei com ele a semana passada, esta semana já nem me recordo bem. Foi sim este momento em que eu estou aquele momento. Achei que o baixo, apesar de não ter entrado bem, ninguém jogou bem contra o Vitória, nós tivemos um jogo horrível. Acho que não foi jogo de avaliação para ninguém, mas a partir daí a equipa entrou com o rendimento ajustado, deu-nos mais estabilidade naquilo que era a primeira etapa de construção e descobriu algumas linhas de passe, ainda que o pé contrário, por exemplo, contra o Amarante, aquela diagonal que se viu 2 ou 3 vezes antes, infelizmente, do Chaves se lesionar, ou seja, essas linhas de passe que não eram tão visíveis com o pé fechado, e deu-nos mais experiência e liderança naquilo que era a primeira etapa de construção e na organização defensiva. E acredito também nisso, que é quando se cria um momento, apesar de sentir que o Gui obviamente estava bem, e não foi com a intenção de estar toda a gente a falar bem do Gui, vou tirá-lo. Aliás, devem saber que eu não vejo nem leio jornais desde 2010, não quer dizer que não vejo jogos desportivos, e quando vejo ao contrário, leio redes sociais, vou ver, vou olhando e vou vendo, mas muito, muito reduzido. Foi só simplesmente essa questão, ou seja, o baixo entrou na equipa, para a equipa a partir daí, no primeiro jogo também não acho correto avaliar um jogador por um jogo, todos podemos ter um dia menos positivo, e a partir daí a equipa começou a ganhar e damos outro tipo de tranquilidade. Foi fundamentalmente isso. Muito bem, obrigado pela explicação, Mister. E o António disse há relativamente pouco tempo que internamente passou a mensagem ao plantel de que acreditava que podiam fazer algo improvável. Eu quero lhe perguntar quando é que isto que disse passou de ser um chavão a ser uma convicção? Sinceramente, desde o primeiro dia, conhecendo a realidade competitiva, conhecendo o campeonato,
A nossa crença era essa, com a direção, com o Caiado, com o Leandro. Agora percebíamos que estávamos muito longe de tornar isso realidade. Entre acreditar e saber onde estamos, vai um passo muito grande. Nós acreditávamos, tínhamos que construir. O primeiro passo é realmente conseguir chegar à fase de subida. Aliás, na contratação dos jogadores, nós dizíamos internamente era, olha, nós não temos um orçamento alto, mas temos constantes de trabalho e acima de tudo vamos criar boa equipe. E se nós criarmos boa equipe, nós podemos lutar para subir e temos capacidade para lutar. Agora, externamente, nós vamos jogar os 3 pontos, porque é isso que nos compete, vamos lutar para os 4, porque é isso que é a nossa grande obrigação, e vamos construir. E nesse processo de construção passa muito pelo modelo de jogo, pelas ideias de jogo, por os jogadores conhecerem e ganharem confiança entre si. Naturalmente que o jogo com o Belenenses e a forma como foi o jogo com o Belenenses marca o discurso do Leandro, a mim particularmente, mas depois quando nós chegámos ao playoff, eu lembro também de uma reunião com o Dr. Manuel Arnold, o presidente, em janeiro, sobre preparar o futuro, e nós sentíamos claramente que tínhamos possibilidade de subir. Se acertássemos nas contratações, se conseguíssemos ter capacidade para, e isto era um esforço muito grande para nos dar as melhores coisas possíveis, serem pessoas sempre muito responsáveis, muito sérias no dia-a-dia, muito disponíveis para ajudar, muito proativas em criar soluções. A pergunta que eu mais ouço da direção é: Mister, é preciso alguma coisa? E isso é de valorizar muito, é muito pouco comum, muito pouco comum. Foi criarmos um grupo que pudesse operacionalizar. Acho que a divisão é toda ela muito parecida. Ou seja, não há uma diferença muito grande entre o jogador que ganha muito dinheiro, e atenção que jogamos contra equipas que ganham muito dinheiro, e um jogador que provavelmente ganhava tanto como a nossa equipa toda, ok, eu quase, ok? E um jogador que tenha bom rendimento, mas que ganha épocas menos conseguidas. Não há. Agora temos que criar um momento, à partida não começamos no pé de igualdade e temos que criar rendimento esportivo. E na minha perspectiva como treinador, indo àquilo que falámos antes, Henrique, é diminuir os erros, expor o jogador ao menor número de erros possíveis, simplificar o processo de jogo. Eu gostava muito de jogar da forma babilónica, uma coisa metafísica espetacular, mas não, temos que ser conscientes, temos que ser responsáveis, temos que ser lúcidos e ok, vamos tentar dentro do que temos, simplificar, ajudar a criar condições. Eles depois têm confiança, eles vão jogar, eles vão se desenvolver, qualidade têm eles, prestação de jogo têm eles, temos jogadores que faziam coisas incríveis, tivemos essa sorte este ano, tínhamos aqui de construir. E do ponto de vista operacional, depois de começarmos na fase do playoff de subida, acho que há momentos que nós empatámos um jogo, não, perdemos com o Belenenses. Eu lembro que estamos a falar com o Leandro e dizer, nós vamos subir, não sei se já não vamos subir, agora só temos que estar aqui a alguns pontos. E essa era sempre a convicção. Fosse do Leandro, fosse do Marcos, fosse da equipa técnica, fosse do Chavita, fosse... Eu lembro do Sr. Adelino, que é o Sr. Trata da Relva, nos dizer num jogo qualquer, depois houve uma fase em que nós, quando ganhávamos aos folgas, face às características do grupo, ser um grupo mais experiente, já com muita gente, com muitos jogos e muito condicionado, então ganhávamos mais era a descansar. E o Sr. Adelino dizia, Mister, então vá até quarta. Nós jogamos domingo até quarta. Então isto é até quarta, esta semana é até quarta. Não se preocupe, quarta-feira estamos cá. Bem, ou seja, toda a gente começou a acreditar, toda a gente no dia a dia. As senhoras da cozinha diziam, Mister, temos que ganhar, porque assim é a folga. Ou seja, criámos uma dinâmica interna que toda a gente acreditava e toda a gente percebia que era possível. Agora, claro, operacionalmente, ir à Póvoa, sofrer um golo que nós não contestamos nada, nem nos apercebemos. Esse golo dá um lançamento para nós, e desse lançamento dá um golo, quer dizer, desde que o VAR terminou até ser golo, demorou 1 minuto e ganhámos o jogo 1-0, quer dizer, nós pensamos, pá, vai ser de certeza. E que golasse. E depois também tem isso, que é um golo, quer dizer, pá, se não acreditas agora, não é? Exato. Certo? Ou seja, neste momento foi na Póvoa que o Mister, mais realisticamente e aqui abertamente, foi nesse momento que o Mister viu que de facto havia uma alta probabilidade, já não era assim tão distante a visão. O Mister disse agora mesmo que acreditava, mas que sentia que estava longe. Foi nesse sentido que sentiu, pá, se calhar isto vai se dar mesmo. Isso. Foi no sentido, foi, ou seja, sentir que nós íamos conseguir, na realidade foi depois de apitar aqui em casa, ou seja, que conseguimos, porque era todo mundo
muito, muito próximo, Rico. É tudo muito próximo. Agora, é claro, temos um boost de confiança aí, dizer, se ganhamos o jogo aqui, ganhamos na trofa com o autogolo, ou seja, aos 90, praticamente com o autogolo, ou seja, percebemos que se alinhar, não é? E a forma como jogávamos e como fazíamos os golos em momentos difíceis, os jogos estavam fechados e conseguíamos ser solidários a defender. Sim, mas esse momento, sim, claro, foi o boost da conversa. Isto realmente vai acontecer, isto vai acontecer. E como é que o líder do balneário, o António, com a ajuda, imagino, do Leandro e de alguns mais experientes também, como é que foi lidando com o aumento progressivo das assistências, os adeptos a fazerem deslocações absolutamente massivas? Foi Amarante, foi Póvoa, em casa os números foram crescendo, 7, 10 mil e por aí fora. E ajudou o facto de ter sido um crescimento progressivo, mas ao mesmo tempo pergunto-lhe como é que, e depois chegando obviamente ao dia do Trofense, como é que prepara um balneário para aquilo? Porque de facto são miúdos e outros graúdos, mas que nunca tinham tido se calhar aquela experiência, não é? De jogar com tanta gente a assistir. Como é que o António geriu essas expectativas, esses nervos, essa motivação, tudo o que envolve ter mais de 20 mil, 15 mil pessoas nas bancadas? Primeiro, nós procuramos que os jogadores estivessem frescos emocionalmente, que passassem tempo com a família, porque a vida de um futebolista e de um treinador é muito tempo de trabalho. Muito tempo de trabalho, ou seja, muito tempo longe da família, longe de casa, muito tempo. Então procuramos, dentro da estrutura semanal e falando das folgas, era que eles estivessem frescos para chegar ao local de trabalho e estivessem com energia. Depois procuramos que os treinos fossem prazerosos, reduzimos o tempo de treino, diminuímos a competição, que era elevada e era intensa, a sério. Eu já ouvi a malta a falar de apostar, foi o Carlos que falou de apostar, foi a época toda. Aliás, nós chegámos ao playoff, aquilo estava com tanto nível que eu disse, a partir de agora acabou a competição, senão vamos pegar todos, então acabou aqui a competição e vamos nos concentrar. Eles perguntavam, mas é um jogo, e neste que apostávamos, só viam isso que apostávamos e pronto. Mas foi em focar os atletas, em períodos muito curtos, muito diretivos, e a equipa técnica ajudou muito nisso, intervenções mais curtas, mais diretivas, mais claras, criar climas pedagógicos favoráveis com dinâmicas de grupo. Mas, por exemplo, nós fazemos, acho que o Ricardo já falou isso, no quiz, ou seja, trocar estratégias da gamificação, novamente, conhecimento a servir a prática, não é? Ou seja, da gamificação, do competir, do jogar, muito menos do que ser algo muito formal e dinâmico, que já tínhamos, o que nós queríamos era jogar e tocar, e perceber se eles estavam a perceber o que nós queríamos. A equipa era inteligente, era tão inteligente que muitas vezes em jogos nós trocávamos, falava com o Leandro, ou com o Marcos, ou com o Montes, ou com o Kaká, e adaptávamos rapidamente a outros cenários. Mas, pelo criar um clima saudável, criar um clima de foco, de frescura, para estarem focados naquilo que nós pretendíamos. Criou-se isto através de um clima de confiança. Por exemplo, falámos aqui das relações que tínhamos, nós temos todas relações muito fortes, vamos jogar muito bem, mas muito bem é para tudo, é para o bem, para o mal, para assim, tinha que ser dito, ficava ali resolvido. Depois, dentro destas questões, escolher claramente e criteriosamente as informações que íamos passar à equipe sobre os membros da adeptos, óbvio que eles viam, que eles sentiam, que eles sabiam, até porque muito gente das famílias, dos amigos, toda a gente que foi chegando a Peixoto, concentrar no nosso caminho, aquilo que nós tínhamos feito e como é que tínhamos feito, e obviamente aproveitarmos este momento. Nós sentimos que criamos uma onda pela nossa energia, pela nossa forma de ser, aproveitar a energia que vinha da bancada, obviamente, e depois com a experiência de alguns jogadores em potenciar essa relação que tínhamos com os adeptos, com a forma também deles serem natural. Acho que temos muito bons homens a saber a forma como eles interagiam com os adeptos, com as pessoas, com as crianças. Focar, mas aproveitar também o momento. Havia uma palavra que nós usávamos no nosso balneário, e a maior parte das palavras-chave e design, normalmente a psicologia a servir, que eram dos nossos jogadores, acreditam que isso é que é válido, isso é que é realmente válido, é quando a expressão vem de quem acredita, né? Tínhamos várias, mas a questão da alegria, nós todos os dias tínhamos de ter alegria naquilo que fazíamos, tínhamos de ter alegria, tínhamos de sentir alegria, tínhamos de sentir prazer, e ter um estádio cheio,
26 mil, 10 mil, 15 mil a acreditar e acabar os jogos e pensar, e sentíamos claramente, eles estão a acreditar connosco. Isso só nos podia inspirar, não podia causar prazer, até porque todos nós sabíamos da época de que vinhamos anteriormente. Isso era muito claro para todos nós. Ou seja, bem, nós estamos aqui, temos uma oportunidade, sabemos onde viemos e sabemos para onde vamos. Isso é que era mais importante para lá. E foi muito por aí. E depois, obviamente, foi o sucesso que fomos tendo ao fim de semana com as vitórias que ia dando confiança. Para tudo aí, né? Os fatores de coesão, da dinâmica, da vitória que se tem. Uma maravilha, Mister. Estou a adorar a conversa consigo e vou encaminhar a conversa para o último tema, que é o tema do futuro. O Mister vai continuar connosco. Foi com alegria que vimos a renovação do Mister e dizer-lhe que o Mister sabe, obviamente, que entrou para a história, mas não só por ter subido, juntou o seu nome a uma lista de nomes que são escritos a letras douradas na história da Académica. Faço questão de dizer os nomes de Alberto Gomes, que subiu em 48, 49, Fernando Vaz subiu em 72, 73, Pedro Gomes em 79, 80, Vasco Gervásio, uma lenda, em 83, 84, Vítor Oliveira, 96, 97, e João Alves, que também subiu em 2001, 2002. Mas o Mister fica também na história por outro motivo, que é o facto de embarcar para uma terceira época consecutiva ao leme da Briosa. Lance-lhe um desafio, porque o Mister é um conhecedor do futebol. Não sei se saberá o nome do último treinador que assumiu este desafio na Académica. É um nome sonante. Não faço ideia, não faço ideia. É o nome de Vítor Manuel, que teve na segunda passagem pela Académica entre 84, 85 e 87, 88. Teve aqui um período de 3 temporadas. E o Mister, passados todos estes anos, volta a fazê-lo. A minha pergunta para si é porque é que o Mister decidiu não só não sair na fase mais negra do clube, que foi a fase que já falámos aqui de pós-Marialvas, que era uma saída perfeitamente legítima. Toda a gente entenderia, quer se fosse uma decisão da direção, quer fosse uma decisão sua, abandonar um barco completamente em destroços, mas também porque é que, pelo contrário, o Mister não aproveitou a subida de divisão para embarcar aqui em outros desafios, abraçar desafios provavelmente, ou quiçá em divisões, na mesma divisão da segunda, mas talvez desafios com melhores condições para o Mister e para o projeto. Sobre sair, eu nunca vou desistir. Ou seja, podem-me despedir e é legítimo, eu percebo isso, mas eu desistir e dizer assim, pá, eu lembro de uma expressão que tive com o Caiado no dia em que as coisas foram menos bem com o Marialvas e as pessoas estavam todas quentes. Eu disse, não, isto agora é que é para mim, porque eu percebo todo o contexto, eu percebo tudo o que se passa. Já estive em sítios em que se calhar devia ter saído e agora percebo esta maturidade que é, ok, a equipa não estava contigo, tu devias ter saído, mas nós não podemos parar de tentar, nós podemos ter insucesso. Eu já fui despedido várias vezes, podemos não conseguir exatamente o que queremos, mas desistir dá, e desistir é desistir de viver. E eu felizmente tive vários episódios que me recordaram que a vida é tudo e temos que agarrar e viver com a máxima energia todos os dias, por isso desistir não. Poderia deixar o clube por questões pessoais que não tinham a ver comigo, sim. Também posso dizer que já houveram situações melhores e que eu optei por não ficar. Eu optei por ficar porque achei que devia fazer, porque as pessoas também acreditaram em mim, e eu menos que mais ninguém acreditou, e eu acredito nisso. Sei que às vezes dizem que é ingenuidade. Eu acho que quando as pessoas dizem a vida é assim, não, a vida é aquilo que nós queremos que ela seja. Eu vejo a vida desta forma, para o bem e para o mal, vejo a vida desta forma. Quanto a ficar, nós temos, todos que estamos cá, consciência do trabalho herculano que temos pela frente. Isso para nós é muito claro, agora, primeiro, para mim é um orgulho tremendo ser o treinador da Académica do Coimbra. Quando eu era miúdo, quando eu estudei, quando eu vim ver jogos à bancada da Académica, eu sentei-me, eu sonhei.
quem me dera um dia ser o treinador desta equipa, ser treinador que estava, ser tratado em baixo, né? Ou seja, depois dizer que desde o primeiro momento em que eu cheguei, fosse pelo presidente anterior Miguel Ribeiro e o Luís Dias, fosse o presidente atual, ou o Dr. Joaquim Reis e o Dr. Manuel Arbeloa, senti sempre que as pessoas estavam a dar o melhor que tinham para dar. E isto no contexto do futebol acontece muito poucas vezes. Não é dar tudo que se quer, é dar-se o melhor que tens para dar. E quando as pessoas nos dão o melhor que têm para dar, nós temos que dar o melhor e mais um pouco. E é assim que eu estou aqui, para dar o melhor e mais um pouco. Okay? Depois, aquilo que nós criamos como jogadores, como capitães, com a direção, com toda a gente do grupo que criamos, acho que é muito difícil se repetir em qualquer clube neste momento em Portugal. Porque eu falo algumas vezes as limitações, mas acho que também pode ser uma força, depende da forma como olhamos para elas. E quando conseguimos juntar pessoas que querem ter sucesso, independentemente de onde vêm, está mais perto de acontecer. Então, neste momento, a forma como a direção falou, o esforço que fazem diário, a forma como procuram dar-nos as melhores condições, dar-nos a possibilidade de decidir, que é algo que é muito pouco comum no futebol português. Temos que escolher, temos que arriscar, obviamente, e temos que ter consciência, mas temos que decidir a forma positiva como nos apoiam nos momentos menos felizes que estivemos. Porque, óbvio, nós percebemos todos, nós internamente do dia a dia percebemos todos o que estava a acontecer, mas também sentimos um insucesso esportivo. Se perder um jogo, se calhar chego a casa e fico 2 dias sem falar com a minha esposa e os meus filhos. E estou sentado, certo? Ou com os meus pais, sou capaz de passar um mês sem falar com os meus pais porque perdi um jogo. Não é? Ou seja, a forma como nós percebemos esse momento, ou como nos dedicamos a esse momento e como as pessoas à nossa volta têm que se ajustar àquilo que nós somos, e na realidade somos animais competitivos, uns mais polidos, outros menos polidos, uns mais escondidos, uns parecem uma coisa, outros parecem outra, mas na verdade queremos todos ganhar e todos damos o nosso máximo para ganhar. É isso que eu sinto neste momento na Académica. Nós temos um conjunto de pessoas que todos os dias dão o seu melhor para ter sucesso. E isso é que eu procuro na minha vida profissional. Claro, toda a gente quer progredir, claro, toda a gente quer ir para sítios melhores remunerados, melhores condições de treino, de trabalho, nós, claro que sim, mas sentimos que podemos construir, mesmo com estas dificuldades, algo que ficará na história da Académica. E quando eu digo isto, é deixar o clube muito melhor do que o encontramos. E esse é que é o nosso grande trabalho. Isso requer, volto a dizer, um trabalho herculano, mas que é possível. Se estivermos todos juntos, e todos juntos, parte também dos adeptos estarem connosco, se estivermos muito bem ou se estivermos menos bem. Só assim faz sentido a Académica. E no sentido pessoal, eu sempre acreditei entre progredir rápido e construir algo. Eu preferia ser um treinador construir algo. Constrói. Melhora as relações, melhora as condições, melhora o que tu puderes, dentro daquilo que é o meu poder de intervenção. E um treinador está muito dependente de 3 elementos no ano da Liga. O primeiro é a qualidade dos recursos humanos que tem, a qualidade dos jogadores. O segundo é a qualidade do meio envolvendo a relação com a direção, com os adeptos, com os sócios, mas principalmente com as pessoas do dia a dia. E o terceiro é a capacidade que ele depois pode ter em generar pontos de ligação e melhorar a performance das pessoas. Porque nós estamos sempre dependentes do contexto onde estamos. E nesse sentido, percebendo que é um verdadeiro desafio, percebendo que é um desafio desigual, que já era o ano passado, acreditamos que é possível, acreditamos, nós equipa técnica, nós direção, e nós em conjunto, porque o nós é verdadeiramente sentido. O nós é nós, é todos. Eu vejo muitas vezes como um treinador que eu sou, obviamente, mas especialmente dentro do grupo de trabalho, uma pessoa que tem responsabilidades diferentes, é só isso. Tem responsabilidades diferentes dos outros. O Leandro tem as responsabilidades deles, o Marco tem a responsabilidade dele, o Carlos tem a responsabilidade dele, o Edson, o David que tem a AD, todos temos responsabilidades diferentes. E nesse contexto temos de ajudar o nosso máximo. E por isso aceitei ficar com muito gosto e muito orgulho e muito grato pela oportunidade que me foi dada pela direção de continuar, porque sabemos que temos muito para fazer. E será difícil, mas que é possível. É possível deixar a Académica muito melhor do que encontrarmos. E já se acabasse hoje a história do António com a Académica, já teria cumprido esse desejo de deixar a Académica melhor do que a que encontrou. No entanto, não acaba hoje essa ligação e estamos aqui a falar às portas da pré-época 26-27, época de Liga 2. Diferenças, mister, entre Liga 2 e Liga 3. Estamos aqui a falar de um formato diferente, estamos a falar de um calendário diferente,
Estamos a falar de orçamentos, como já falou, bastante diferentes, viagens diferentes. O que é que pode aqui dizer aos adeptos a nível das maiores diferenças a nível do balneário da equipa, daquilo que é a preparação entre uma Liga 3 e uma Liga 2? Considero muito que a Liga 3 tem realmente diferenças maiores entre os 4, 5, 6 projetos de cima e depois os outros que vão lutar pela manutenção. São claras e são evidentes. Mas também considero que, em título da jeito de analogia, é um playoff subida com equipas melhores. Todos os jogos são muito mais próximos, são muito mais a robustez física, a agressividade, o número de faltas que são cometidas. O jogo está cada vez mais parado na segunda liga. Já tive algumas experiências de segunda liga e o jogo ainda está mais parado. Há mais faltas táticas, como se diz. Eu acho que são faltas para quebrar o jogo, simplesmente tático não é nada. Grandes diferenças. Acho que a questão de poder contratar, isso não será uma diferença da época anterior. Vamos ter que esperar novamente, vamos ter que ser pacientes, vamos ter que ser criteriosos, vamos ter que perceber que vamos construir um bem maior. Perceber que as questões do jogar em casa e em fora se calhar são mais evidentes porque temos mais deslocações, mas se calhar até são mais próximas porque são no norte, principalmente essas do norte são mais do que muitas vezes ir jogar a Belenenses ou Atlético, é mais longe de jogarmos seguramente cá em cima, em Diesel, pelo menos em distância. Mas no que toca ao jogo, fundamentalmente, a agressividade dos jogadores, as dimensões, a velocidade, são mais rápidos, são mais robustos, são mais intensos. A qualidade do jogo, joga-se menos, os blocos são mais compactos, há menos espaço para jogar, há mais vezes o bloco dividido, ou seja, ou pressionam muito alto ou estão baixos, à espera e fechados, trancados, mais jogos com proximidade dos resultados, ou seja, mais jogos para 1-0, 2-1, ou seja, diferença apenas de um gol. E nós no ano passado ainda tivemos alguns jogos em que conseguimos resultados mais alargados. Desigualdades já existem, dificuldades já existem. Tentar, acho que o VAR, e principalmente isso, nós não falámos sobre isso, acho que o VAR foi uma ferramenta que nos valorizou bastante. Acho que mesmo na primeira fase, se tivéssemos VAR, nós teríamos conseguido muitos mais pontos do que tivemos, sinceramente sim, apesar de nem sempre nos ter ajudado e conseguimos ver ainda coisas esquisitas, mas teríamos mais pontos na primeira fase. Acho que ajuda, é uma ferramenta que ajuda. Mas de forma geral é isso. Depois são jogos altamente competitivos, só a gente diz isso, mas é fundamentalmente pelas características de jogadores mais robustos, mais rápidos, mais intensos, plantéis mais extensos. É um campeonato que o facto de ser contínuo é diferente. Quando nós temos um campeonato de 2 fases, tudo se pode construir ou reconstruir. Quando temos um campeonato contínuo, às vezes cria-se um ciclo e o ciclo é difícil de se alterar por experiência. Qual formato é que o Mister prefere? Ganhando, prefiro qualquer um. Obrigado. Não, dependendo do contexto, mas se for uma equipa declarada com potencial e capacidade de subida, prefiro um formato contínuo. Mas se for uma equipa com menos capacidade, prefiro um formato como tínhamos, porque se garantimos um objetivo podemos criar um ciclo diferente e aí já estamos mais perto, um bocadinho mais do que nós conseguimos. Numa primeira fase conseguimos lutar por primeiros 4 e depois nós conseguimos impor rapidamente numa segunda fase. Sim, e depois também é uma questão que acontece muitas vezes, que é a estrutura dos calendários, eu recordo-me num dos anos da segunda liga que apanhámos as 6 primeiras jornadas, os 6 candidatos a subir, e percebe-se que no início pode ser difícil, né? Sim. E acha que essas diferenças, estava a falar táticas, mais táticas até de estilo de jogo, de tempo de jogo, etc, de intensidade, acha que essa diferença da Liga 3 para a Liga 2 vai beneficiar a Académica no sentido de ir ao encontro mais daquilo que o António pretende para a sua equipa? Ou acha que a Académica vivia melhor num ambiente mais caracterizado como o da Liga 3? Eu acho que a questão do espaço é claro e evidente que dificulta quando há menos espaço, precisamos de mais qualidade técnica e mais velocidade para entrar no último terço. Acho que há um aspecto que eu não falei, que é as equipas são mais padronizadas nos comportamentos. Até na Liga 3 eles pressionávamos, e falávamos muitas vezes sobre isso,
Jogava com um, depois jogava com dois, depois vinha dentro para fora, depois era de fora para dentro, e na segunda liga já são mais padronizados, ou seja, fazem aquele comportamento repetidamente, com intensidade e elevada fiabilidade, ou seja, uma, duas, três, padronizam os comportamentos. Aí é Isso mais é fácil mais nós fácil para o treinador analisar a equipa adversária, ou é mais complicado depois por estarem mais enraizados com aquela ideia? mais fácil para identificar, sim, para passar o conhecimento aos jogadores, sim, mas depois também há outra questão, que é, eles fazem bem e fazem rápido. Então, o adversário também tem vantagens disso que faz, ou seja, há sempre as duas perspectivas. Nesta fase relativamente à equipa, nós estamos numa fase em que temos que angariar jogadores. Nós vamos fixar um grupo maior do que o ano passado, mas temos que ainda recrutar jogadores. E a partir desse recrutar é que vamos conseguir predizer, ok, vamos continuar a ser uma equipa altamente pressionante, que é essa a nossa intenção, agressiva, a pressionar, não vamos ter que ser uma equipa que construa mais os laterais por dentro, e os médios por fora, e os alas no meio, ou seja, ajustar aquilo que é a nossa realidade para sermos competitivos, acima de tudo isso. Ou seja, o Mister não vai ser rígido no sentido de é esta a ideia, vamos buscar jogadores para cumprir esta ideia, vai ser criterioso em conjunto com o David Caiado, recrutar talento e aí adaptar e criar uma ideia de jogo que se adapte aos jogadores que vai ter. Nós tentamos recrutar aquilo que é a nossa ideia e que nos sirva. Mas algo que para nós é muito evidente e uma das coisas que nós fazemos várias vezes é reuniões com os jogadores, conhecer os jogadores, falar com os jogadores e os jogadores. Vivemos um momento em que as capacidades volitivas são elementos diferenciadores no jogo. Quem compete está sempre mais perto de ganhar e está-se a perder isso. Aos diplomas de participação, o menino que fica em 59º. Eu comecei a treinar, a minha equipa perdia por 17-0, não havia problema nenhum, vai da perspectiva como o treinador, explica aos jogadores aquilo que aconteceu e onde é que eles devem concentrar. Os meus filhos praticam desporto e se ficarem em último, desde que tenham o melhor deles, para mim está tudo certo. O pai vai sempre continuar a gostar deles, vão ter uma casa, está tudo certo. Ou seja, é uma perspectiva social que se está esfumando, mas para nós é muito importante onde estamos e o lugar que ocupamos e aquilo que é a nossa obrigação de serem altamente competitivos. A partir daí, até porque vocês seguem e acompanham, nós já jogamos com 5, já jogamos com 3 avançados à frente, já jogamos com 2 avançados em 4-4-2 declarados, já jogamos com pés abertos, com pés fechados, já jogamos com uma intenção maior, somente a etapa de construção foi sempre fora, mas de atrair para acelerar, já jogamos para chegar em ataque posicional, menos vezes, mas já o fizemos. Ou seja, não estamos muito presos àquilo que nós pretendemos, temos uma ideia do que queremos, do que gostávamos de ter, mas temos que depois perceber aquilo que o mercado nos pode dar e oferecer e aquilo que nós conseguimos, novamente dizer isto, potenciar ao máximo as pessoas que estão à nossa volta, dar-lhes as melhores coisas para que eles tenham sucesso, não aquilo que eu quero, como eu digo, para mim é muito pouco relevante, é aquilo que eu consigo fazer com os jogadores que temos à disposição. Esse é que é o meu papel, é ajudar as pessoas, eu estou aqui para ajudar pessoas. E eu e o Caiado temos uma ideia do que gostávamos, mas depois há o mercado e há as nossas as oportunidades que se criam, nós tentámos agarrar e aí temos feito um esforço muito grande em particular em estar próximo daquilo que são o mercado nacional, internacional, o que é possível, o que não é possível, empréstimos, para termos o melhor plantel possível. Falou de renovações, falou de contratações, vou pegar pelo que referiu primeiro, no nível de renovações. A Académica renova com aquilo, eu posso lhe perguntar se a Académica renova com a espinha dorsal da equipa que sobe. Falta, obviamente, o nome maior de António Montes, a quem, obviamente, desejamos toda a sorte do mundo, exceto nos jogos contra a Académica, a favor do Lusitânia de Lourosa. Mas a Académica renova com Carlos Alves, Nuno Macedo, é certo, mas Edson, Kaká, Teixeira, Marcos Paulo e Leandro. É propositado manter uma espinha para dar alguma continuidade àquilo que foi feito? Porque até posso lhe perguntar se o António concorda. Sou um grande defensor aqui da ideia, posso estar completamente errado, mas de que não haverá uma diferença de qualidade assim tão assinalável entre as melhores equipas da Liga 3 e até me arriscava em dias mais ambiciosos a dizer as piores equipas da Primeira Liga. Ou seja, há ali um grande lote de equipas
entre o topo da terceira e o fundo da primeira, que é muito homogéneo, podiam estar todas ou na segunda ou no fundo da primeira, enfim. Não sei se o Mister concorda com isso e se existe essa ideia de um bocadinho de continuidade e de que uma equipa com uma espinha dorsal que se mantém do ano passado para este, uma equipa que vem com confiança, que vem de uma subida, que pode fazer aqui algo mais sólido, começar de uma forma mais sólida esta segunda liga. Sim, para nós, que para ter aqui três questões que gostava de abordar a questão que o Henrique fez. Portanto, para nós era muito importante mantermos a cultura do clube. A cultura do clube é expressa com os jogadores que espelham aquilo que nós queremos. São competitivos, são capazes de jogar em mais de uma posição, são altamente determinados em diferentes posições, preenchem ou são capazes de percorrer X metros que nós pretendemos. Do ponto de vista do ser humano, são bons seres humanos, ajudam, estão disponíveis para acrescentar, para dar o seu melhor. Ok, isso para nós é fundamental. É fundamental. Quando se cria uma cultura do clube, estamos todos mais próximos, ser mais fácil receber um jogador que alinhe nesta cultura. Isso era o que nós queremos fazer. Há mais jogadores que nós queremos contratar dentro deste grupo de jogadores que estão, dos que referiu e de outros que nós também queremos, vamos ver se conseguimos ou não, dentro daquilo que tentamos. Nesta cultura do clube, e foi aquilo que muitas vezes me queixei o ano passado, e nós na verdade fixamos 3 jogadores da época anterior. O Ricardo não jogava, ficou o Léo e o Franco. O Montejo jogava e o Léo e o Franco veio à posterior. Esta é a realidade. Para nós é muito importante validar isto, para depois sermos capazes, e falo isso muitas vezes com o Leandro, que é aquilo que é a dinâmica diária que eles criaram. Nós dizemos isto muitas vezes, que é: ninguém se vai desviar deste caminho. Quem se desviar vai ter problemas connosco. E o caminho é de dar o nosso máximo, como temos dito, todos os dias, em prol da nossa equipe. Eu sei que isto é um lugar comum, mas acho que se houve coisa que apaixonou os adeptos foi a forma como nós corríamos, como os jogadores corriam todos os fins de semana, como lutavam. Fosse a defender muito, ou fosse a tentar jogar muito bem, corriam, certo? E já agora, eu nunca vou dizer o que está certo ou o que está errado. Tenho a minha opinião, como tem a sua opinião, Henrique. Para mim é perfeitamente normal. Eu acho um aspecto que é relativamente à estrutura da competição. Acho que num jogo, até por experiência, pela taça, pelas boas vivências de taça que tive, não há diferenças significativas entre uma equipa que jogue sem ser com as competições europeias. As competições europeias já é outra liga, ou seja, Famalicão para cima já são. Mas sim, não há uma diferença. Num campeonato há diferenças. Porque se esbate o tempo que os jogadores conseguem jogar, ou seja, e cria-se determinadas forços competitivos que depois são difíceis de alterar os ciclos. Com experiência, porque às vezes que entrei na segunda liga foi muito por aí, por momentos difíceis, de equipas com dificuldades, muitas dificuldades, mas, ou seja, num campeonato, mantendo uma estrutura, potenciando os jogadores, temos a capacidade de fixar bons jogadores, de contratar jogadores que querem desenvolver-se e que têm capacidade. Ok, podemos competir com as equipas, podemos nos tornar competitivos com todas as equipas, em particular com aquelas que são no nosso campeonato. E é isso que nós queremos criar. É uma equipa que com toda a humildade, toda a determinação vai jogar para ganhar todos os jogos. Isso é o que nós queremos. Sabendo de antemão que, apesar de termos fixado uma espinha dorsal, ainda nos faltam muitos jogadores, e percebemos obviamente que os 3 jogadores à nossa frente, por exemplo, não estão a jogar e que representam os 3 jogadores que fizeram, como disse bem, mais golos. Não mais participação em gol, isso foi um dia no seu, mas mais golos. Ou seja, temos que formar, temos que trabalhar, temos que desenvolver, sabemos o que somos ao dia 2 e vamos continuar a trabalhar para que sejamos uma equipa que represente a cultura do clube que criámos em primeiro lugar. Muito bem, e parece-me que é perfeitamente coerente, se essa é a ideia, renovar com esses jogadores que, curiosamente ou não, até são os mais experientes. Lá está, do plantel, o Edson, o Carlos, o Leandro, o Kaká, que vão receber alguns nomes. A Académica já tem reforços, tem outros nomes que andam a cogitar na imprensa ainda não oficializados, mas há um nome que eu queria falar com o Mister e gostava de perguntar sobre ele, que é o nome do Elias Faura, que foi o primeiro reforço anunciado oficialmente para a Académica. Um jogador interessante, um jogador franco-argelino, vem da 4ª divisão espanhola, onde subiu divisão, foi o melhor marcador pelo Rayo Majadahonda. Quer apresentar
este jogador aqui aos nossos ouvintes, a dizer quem é que é e tenho a curiosidade de saber como é que surgiu este nome na 4ª divisão espanhola e perguntar-lhe também se considera um risco trazer um jogador desse escalão competitivo para a 2ª Liga Portuguesa. Eu não tinha conhecimento destas divisões até há bem pouco tempo, ou seja, das características da competição e dos jogadores existentes, muito pelo trajeto da David Caiado e pelo trabalho que ele faz, obviamente, e pela experiência de vida, ter passado também nos campeonatos espanhóis e perceber que a realidade competitiva é realmente muito elevada. Um jogador de ser a Liga Espanhola e para a primeira Liga Portuguesa, não ir para a 2ª, e ver pelo clube que tem capacidade económica. Depois, como é que chega ao nome? Chega através da David Caiado, chega através de uma pesquisa que ele faz e, novamente, das características que procuramos. É um jogador robusto, é um jogador rápido, pressionante, agressivo, que vem numa época muito bem conseguida, que consegue jogar de costas, mas também consegue jogar em área, ou seja, movimentos diagonais curtos. É um jogador com uma boa relação com o golo, quer com a cabeça, quer com o pé. E é um jogador, obviamente, que vem da 4ª divisão, mas, obviamente, nós não queremos saber de onde é que as pessoas vêm, nós queremos saber para onde é que as pessoas vão. E se nós esperássemos pelos jogadores de referência, nós devíamos ter capacidade de debater contra as equipas que estão, obviamente, à nossa frente. Ou teríamos muitas dificuldades. Naturalmente que é um risco, sabemos disso, mas é um risco ponderado. Percebemos que provavelmente precisará, como todos os jogadores, de algum momento para se adaptar, para perceber a realidade, mas acreditamos que ele representa muito aquilo que nós pretendemos, principalmente na agressividade que tem, e isso é o que lhe pedimos. Na pressão, na capacidade e na cultura tática em empurrar a equipa neste momento, na capacidade de ir na profundidade, mas também de jogar em apoio, na sua capacidade de vencer duelos aéreos para podermos sair abertos, sairmos mais longo e mais direto. Ou seja, é um jogador que traz muito daquilo que nós pretendemos e traz uma grande determinação para ter sucesso. Ou seja, quer-se comprovar. Como nós todos estamos na Académica ao dia 2, queremos comprovar, queremos mostrar que temos valor, que temos capacidade e por isso temos que correr muito para que isso aconteça. Já falou com ele? Sim. Nós entrevistámos o jogador, como vários jogadores, já os conseguimos contratar, outros que nem por isso, mas passámos muito tempo a falar com ele, com eles a entrevista a dizer que foi um jogador que desde o primeiro momento tinha uma grande ambição de vir para a Académica. Isto foi a entrevista que nós fizemos logo educado, pronto, isto é só tratar agora de meter os papéis. Ele queria logo assinar, queria muito jogar na Académica, estava documentado sobre o que era a Académica, até porque estes últimos jogos, em particular o último jogo, teve um impacto muito grande a nível nacional e qualquer pesquisa apareceria seguramente no estádio cheio, e o nosso estádio cheio é qualquer coisa de impactante. Ele que não acha que é sempre assim. Se não vai apanhar, esperemos que não, mas é possível que apanhe algumas desilusões. Já o informamos que não é, que deu muito trabalho, que é possível fazer igual, voltar a chamar as pessoas, mas que à partida não começa assim, pelo menos. Mas vamos ver, não sabemos. Mas sim, é um jogador que tinha uma grande vontade de jogar também na Académica e que vai mudar a vida dele, vai trazer a família, porque vem com muita vontade de ter sucesso no futebol e de fazer uma carreira. É alguns jogadores, e isso tem aparecido e que conseguimos perceber no fenómeno do futebol português nacional, de origem espanhola, que estão a chegar fruto das características que trazem ao jogo, mas também é fruto de alguma limitação que o nosso mercado tem. Nós pensámos que lá poderíamos contratar alguns jogadores que se destacaram, por exemplo, na 3ª divisão e que temos tido alguma dificuldade, e por isso temos que procurar, pesquisar, observar, falar, entrevistar, claro. E aqui é fruto do trabalho da David Caiado, e que o dono da mensagem disse: "Mister, está aqui o ponto que procuramos", e vimos isso realmente sim. Depois toda a equipa técnica também viu, toda a gente validou aquilo que é nas características que nós procurávamos e que ele tinha efetivamente. Portanto, é um jogador que podemos esperar enquanto adeptos que jogue, que tenha minutos e que traga gol, em princípio, para a Académica. Sim, nós acreditamos que ele vai trazer gols, mas principalmente podem esperar que vai lutar pela Académica, vai ser determinado, que chegou a vida dele uma vida de conforto, como pelos vistos percebem que é público, não é? Para vir lutar e vir atrás da oportunidade da carreira dele e da vida dele para dar uma vida melhor à sua família. E que vê na Académica a sua oportunidade, como todos nós estamos cá ao dia de hoje. Estamos aqui para ver a nossa oportunidade e trabalhar por ela. Esperemos que sim, estamos todos com muita expectativa. Posso lhe dizer que nos grupos de adeptos e alguns comentadores aqui da Académica
a expectativa está mesmo muito elevada, não só pelo que é dentro do campo, mas também por fora do campo, essas vicissitudes das famílias, dos familiares históricos, ligações ao Michel Salgado, ao Fernando Santos, a nomes muito grandes do futebol mundial. Portanto, já o nome de Elias Fora já corre muito nos grupos do WhatsApp dos adeptos da Académica. Esperemos que corra ainda mais depois de o ver jogar e pelos melhores motivos, obviamente. O Mister perguntava-lhe, já que fala de contratações, já referiu as dificuldades da Académica, são óbvias e são públicas. As dificuldades de contratação, pergunto-lhe, e sabendo que não é o seu dossiê e que não é a sua responsabilidade, mas por ser o treinador da equipa da Académica, pergunto-lhe se vai ter alguma limitação a nível de orçamento e de capacidade de contratar devido à não homologação do plano de insolvência do clube. Eu posso responder aquilo que sinto, que é forma consciente, lúcida, determinada, que a direção tem trabalhado em criar as melhores condições possíveis e dar-nos tranquilidade para irmos ao mercado. Foi abordado o tema, falámos sobre o tema, mas fundamentalmente o que é importante as pessoas saberem é que o nosso presidente e o nosso vice-presidente, em particular, o Dr. Manuel Arbel, que tem mais contacto, que é o responsável pelo futebol, tranquilizaram-nos e fundamentalmente fizeram aquilo que fizeram este ano, foi saber aquilo que podíamos fazer, qual é que era o nosso plano de intervenção, e nós a partir de agora temos que nos concentrar no nosso trabalho, que é dentro daquilo que temos, ir ao mercado, trabalhar, criar soluções. É para isso que estamos cá, é para isso que temos de trabalhar. Isso foi a nossa sensação, sempre, depois de saber o resultado dos tribunais, obviamente, e também depois de falar argumento com o Dr. Pierre, o nosso advogado, apaixonado pela Académica e amigo, mas que seguramente vão criar uma solução para nós todos, e isso vai se resolver. Muito bem, e com tudo isto, neste contexto, podemos esperar um back-to-back da Académica, já fazer quase lembrar um Wrexham que se tornou famoso mundialmente por subir consecutivamente divisões. Quais é que seriam as recomendações do Mister a nível de expectativas para os adeptos da Académica? O que é que podemos realisticamente esperar para esta temporada? Eu acho que nós temos que ser realmente conscientes, que acho que cometeram-se muitos erros, estamos todos a pagar, em particular os adeptos sentem, até pelo tempo que estão aqui, há muito mais tempo do que eu, e as ligações fortes que têm e o conhecimento que têm sobre várias coisas que aconteceram no clube, que ao dia 2 não acontece. O clube está a estruturar-se, está a reformular-se, está a reerguer-se com muita consciência, com muita responsabilidade. E o que é importante é nós conseguirmos ter estabilidade e tranquilidade para produzir aquilo que sabemos que é possível fazer. Acho que é importante dar um patamar, atingirmos um patamar que é muito importante para a Académica, mas é importante haver continuidade nesse patamar. Temos a possibilidade de haver longevidade, de melhorar aquilo que é possível melhorar, como tem vindo a ser feito, e óbvio, dentro disto, criar aquilo que os adeptos querem, uma equipa competitiva que jogue para vencer. Agora, quanto a o que vamos conseguir montar a melhor equipa possível, disso temos a certeza, com pessoas que representam aquilo que os adeptos gostam, e com uma grande vontade de vencer. Isso é o que nós queremos, é o que estamos a fazer ao momento hoje. As responsabilidades, isso é para quem as tem, não é para nós neste momento. Construir, estabilizar, organizar, desenvolver, potenciar jovens jogadores da nossa formação, que temos feito, e continuar o nosso trabalho com muita certeza daquilo que fazemos, mas principalmente com muita determinação em fazer o nosso melhor. Muito bem. E como é que o Mister está a preparar esta pré-época? Como é que o Mister gosta de uma pré-época? Gosta de uma pré-época com muito jogo, muita rodagem e aprendizagem com adversários? Gosta de fechar-se em laboratório e trabalhar conceitos e filosofia de jogo? Consegue-nos levar aqui um bocadinho como é que vão ser as próximas semanas do António e dos homens que vão chegando a conta-gotas, imagino, e que se vão incorporando no processo de trabalho da Académica? Como é que isto vai ser? Gosto de ter a equipa o mais cedo possível e trabalhar com antecedência. A ideia da pré-época era ter começado no início desta semana.
temos que ajustar ao contexto. Sobre aquilo que é a operacionalização da PrEP, eu gosto de jogar, gosto de que os jogadores ganhem condição física através do jogo. O jogo expõe-nos a muitos conteúdos, os jogos da pré-época são definidos de acordo com o conteúdo que queremos expor, ou seja, se vamos trabalhar a organização defensiva, vamos jogar contra uma equipa neste momento de primeira liga, a maior parte do tempo à partida vamos ter que defender, então vamos expor a equipa àquilo que nós trabalhamos, aos conteúdos que trabalhamos. A partir daí, dependendo do número de jogos, nós vamos fazer à partida 8 ou 9 jogos que nós reduzimos a semana, ou seja, já não me recordo, são 8 ou são 9, se reduzimos uma semana, então reduzimos 2. Mas os níveis competitivos adequados àquilo que queremos expor e queremos que a equipa ganhe competências, vamos gastar a pré-época, obviamente, se não temos muita carga e o grupo é reduzido, vamos ter que fazer muitos processos de recuperação, então alguns treinos serão padronizados, não é provavelmente o tipo de treino que nós gostamos, mas terão que ser para permitir que eles ganhem essa condição física e que sejam sucessivamente expostos a um estímulo de jogo, é realmente o maior balizador de tudo que fazemos. Não existe reduzir sem empobrecer, sempre que reduzimos e empobrecemos. A única realidade é tudo aquilo que é o jogo, ou o jogo treino, por isso é aí que nós queremos ir. Preferencialmente, por características mentais, gosto de uma pré-época em que a maior parte das vezes nós enfrentamos adversários que nos vão fazer defender a maior parte do tempo. E temos essa postura de perceber desde o início que é possível vencer, apesar de não estarmos na primeira liga nessa fase, ou se somos um underdog nesta realidade da segunda liga, ou seja, preparar mentalmente os jogadores para essas adversidades. Gosto de uma pré-época, eu gosto muito de treinar, eu dizia muitas vezes à equipa este ano, e pelo grupo ser tão fantástico, dei mais folgas este ano do que a minha carreira toda, porque gosto mesmo de treinar. Correu bastante bem. Correu bem. Havia um jogador que foi o Rafa Mineiro, o central que passou cá, que teve comigo em Vila Verde. E é daí que ele chegou aos campeonatos nacionais, que uma vez contaram-me essa história, chegou o jogador novo e disse, olha, segunda-feira é feriado, pá. X que o mister vai dar a folga. E ele disse, olha, é mais provável que haja treino do que haja feriado. Por isso vai que não havia folgas. Aquilo não havia folgas. E gosto de treinar, mas depois temos obviamente que ajustar ao número de jogadores que temos, à carga que eles vão tendo. Na época passada, na pré-época passada, como o plantel foi criado e tivemos muito poucos jogadores, eu recordo-me, por exemplo, de Giro, o Gui e o Gabi, e chegaram ao primeiro jogo e tinham feito 15 minutos juntos os dois, porque um estava tocado, depois o outro teve tocado, o outro estava lesionado, o Ricardo estava jogando na direita, depois tinha jogado na esquerda, então tivemos que agir na pré-época de acordo com o que nós tínhamos. Agora, se estivesse disponível, seria uma pré-época com o plantel já ali com os 20 jogadores mais guarda-redes, em que podíamos gerir as cargas progressivas de jogo e gradualmente aumentar a intensidade, mas também podíamos competir durante a semana e transmitir conteúdos não só de forma padronizada, mas de forma jogada, que é para o jogador começar a perceber a nossa identidade de treino, a competição que queremos no treino. Quando não temos jogadores, temos que gerir, temos que recuperar, temos que usar o que é possível. Pois muito bem, Mister, para fechar, quer deixar alguma mensagem aos adeptos da Académica que nos ouvem e aos ouvintes do Conversas de Bancada? Sim, eu acho que nós conseguimos juntos apaixonar a cidade, porque apaixonar a cidade e relembrar o país daquilo que nós somos. E a Académica faz sentido se nós formos juntos. Acho que poderá ser um ano desafiante, mas que é um ano de oportunidade para continuarmos a desafiar também o nosso verdadeiro amor e paixão pela Académica e para estar presente e para apoiar. Nós daremos sempre o nosso melhor. Se não dermos mais e melhores resultados, é porque na realidade nós conseguimos, vamos dar tudo, todos os dias, isso nós temos a certeza. E a Académica também se expressa por isso, por estar rodeada de pessoas apaixonadas que dedicam do seu tempo, que investem no seu tempo, que investem na sua paixão, da sua vida, para valorizar a Académica, e por isso nós percebemos e agradecemos. Podemos obviamente discordar, como vocês também discordam, mas isso faz parte da vida. Mas no fundo todos sabemos que estamos pelo mesmo, que é uma grande paixão por este clube. E quando assim é, nós percebemos o que fizemos, tiveram a oportunidade de usar um pouco mais tempo este momento, para nós foi mais curto, felizmente, mas vamos juntos, vamos todos pelo mesmo e vamos todos pelo melhor, e percebemos claramente que também representar este clube, e se tivermos 26 mil pessoas na bancada, foi pessoas como o Henrique e como o Conversas de Bancada que
que apoiam, que incentivam e que levam as pessoas ao estado. Por isso, obrigado também, e daqui para a frente vamos à luta juntos, só assim faz sentido. Mister, muito obrigado, não só por esta entrevista, pela forma como a abordou e pela época, pelo que fez pela Académica. Permita-me dizer-lhe aqui que acaba hoje oficialmente aqui no Conversas de Bancada o período de celebração do sucesso da época passada. Vamos focar agora a full em celebrar os sucessos da próxima e em analisar tudo e estar 100% focados na próxima temporada. Guardar esta época que passou numa caixinha muito especial no museu, mas a partir de agora permita-nos que vamos voltar ao nível de exigência que já o habituámos assim ao plantel e aos ouvintes acima de tudo. Portanto, muito obrigado, Mister, por esta conversa. Muita sorte. Conto connosco, acho que falo em nome de todos os adeptos, para levar a equipa tanto quanto possamos para a frente e que seja uma grande época. Muito obrigado, Mister, pelo seu tempo. E quanto aos ouvintes, não sabemos agora quando é que voltamos, ainda vamos ter mais um tempinho de férias, mas este regresso era imperativo para falarmos aqui com o Mister, e tão bom que foi. Voltamos a falar certamente em breve. Até lá, um grande e forte abraço a todos.